Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos, boa noite, na verdade. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Ordem Paranormal. Sejam muito bem-vindos à segunda parte, a continuação da nossa investigação paranormal. Depois do episódio anterior, onde muitas coisas aconteceram. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui de novo, muito obrigado. Esse é um projeto muito maneiro que a gente tem trabalhado bastante. Eu espero que esteja sendo tão legal pra vocês quanto pra mim. E sem mais enrolações, vamos reencontrar os nossos detetives, os nossos personagens principais. Oi! Oi, gente! Oi! Tudo bem? Boa noite, boa tarde. Como estamos nesse sábado à noite? Ansioso! Eu passei a semana inteira muito ansioso também. Foi uma aventura muito intensa no último episódio. Sangrento, eu diria. Ainda tô triste. Todos estamos. O Luiz não desmutou ainda. Luiz! Arô! Oi! Opa! Oi, peço perdão, um pouquinho demora. Caso você não tenha visto a primeira parte, você pode assistir, por mais que você não vá ter uma boa parte do contexto do que tá acontecendo. Eu vou explicar só, basicamente, resumidamente, o que é a Ordem Paranormal. É basicamente eu e os meus amigos, a gente se reúne e joga um RPG de mesa, um jogo de interpretação. A gente conta uma história juntos, onde eles são um grupo de detetives investigando casos misteriosos e paranormais. E eu sou o narrador desse mundo, eu narro todos os acontecimentos, eu interpreto todos os personagens que eles encontram e eles lidam com os problemas que eu jogo pra cima deles. No episódio anterior a gente conheceu vários personagens muito queridos que acabaram tendo fins terríveis, infelizmente. Muito cedo. Muito cedo. Muito cedo. Eu prefiro que você nem fale, inclusive. Ele vai pra sempre continuar vivo no nosso coração. É. O cara tá morto, velho. E sem mais enrolações, então, eu vou passar a nossa intro da Ordem Paranormal e a gente volta direto de onde a gente parou na última vez, quando o grupo tinha se separado, onde o Thiago tinha pego um Uber e ido pra casa e os nossos outros personagens estavam juntos num carro numa situação um pouco tensa. Vambora. A magia não vem pra nossa realidade de maneira fácil. O mundo tem uma base de sanidade que é difícil de abalar. É por isso que fantasmas e manifestações paranormais só são encontrados em lugares específicos por pessoas muito sensíveis. Mas e se um grupo de pessoas ao redor do mundo começar a conspirar, gerando pânico e medo do paranormal? Forjando assombrações falsas, inventando conspirações absurdas, espalhando histórias de fantasmas, fazendo com que o medo do sobrenatural se torne cada vez mais comum. E se alimentando desse medo, as criaturas que antes eram só histórias começam a se tornar verdade. Monstros bizarros que precisam ser destruídos antes que se tornem fato na nossa realidade, como se fossem supermercados ou leões. Por causa disso, uma organização secreta mundial foi criada, a Ordo Veritatis. Vivendo vidas duplas, os agentes da Ordo Veritatis espalhados pelo mundo todo secretamente investigam e impedem o paranormal de ser formado, lutando contra aqueles que só desejam mergulhar o mundo em caos. Simbora começar a nossa noite de RPG. A aventura pausou na última vez, quando Daniel tinha acabado de fazer um atentado à vida do Alex. E no meio de toda essa tensão, eles decidiram se acalmar. Eles ouviram uma sirene de polícia vindo na distância. E no meio dessa noite fria, mais ou menos lá pelas 11h30 da noite, o grupo então se separa. E nesse momento, Liz, Daniel e Alex se encontram dentro de um carro. Alex, que tá algemado depois das situações que ele passou, ele continua algemado com as algemas do Gonzales. O Daniel, que passou por uma experiência extremamente traumática, olhando diretamente nos olhos de uma criatura que ele nunca imaginou que fosse possível existir. E a Liz, atormentada, mas um pouco menos abalada do que os outros dois, dirigindo o carro até a sua casa,
tentando se concentrar na estrada pra não pensar exatamente no que ela acabou de vivenciar e nos horrores que todos vocês presenciaram naquela biblioteca destruída na escola. Vocês estão dentro do carro, vocês estão indo pra casa da Liz. Daniel. Tá doendo. Elizabeth, Fala. antes de qualquer coisa, eu preciso despejar tudo que eu acredito, tudo que eu acho que eu vi, tudo que eu tenho de quase certeza de que tá acontecendo aqui. Posso estar ficando louco? E Posso. o Alex vai ouvir tudo. Dane-se o Alex, mas a gente vai chegar no Alex. Ok? Não, tudo bem. Fica quieto aí atrás. Quieto, senão tu vai levar outro furo, ok? E Eu vou, não do jeito vou te botar divertido. no porta-mala. Não, eu vou botar ele no porta-mala se ele não calar a boca. Ok. Tá avisado. Elizabeth, Pode falar. Manda. pensa comigo, beleza. A gente encontrou o bombeiro, ele tinha cabelo na boca, ele obviamente foi atacado por uma daquelas criaturas que a gente viu, certo? Certo. Aquele pedaço, lembra que você tirou um pedaço de pano da mão dele? Sim, Ele provavelmente brigou com esse monstro. exatamente. Não consigo fazer uma relação no momento do incêndio com a criatura paranormal. Mas eu acho que o menino, Gabriel, está envolvido de algum jeito. Não sei se ele tá possuído, não sei se ele tá levando essas meninas lá desaparecidas, porque aquele monstro claramente é uma ex-estudante, você concorda comigo? Sim. Exatamente, eu não sei se ele tá agindo, não sei se ele é um minion de Satanás ou o que ele tá fazendo lá levando a galera lá. Mas, por isso, inclusive, que eu atirei no Alex, esse maluco, louco, surtado. Eu tenho quase certeza que ele tá fazendo a mesma coisa que o Gabriel tava fazendo. Ele queria levar a gente lá pra baixo, por isso que ele tava agindo de maneira suspeita, por isso que ele queria a arma dele de volta, por isso que ele tá louco. Enfim. A ferida do tiro que o Daniel deu há alguns minutos atrás ainda escorre um pouco de sangue pelo ombro e mancha a blusa do Alex com um fino, sabe, traço de sangue descendo por aqui. Se essa porra desse sangue manchar o banco do meu carro, na moral, você vai ser enxotado daqui. Daniel. Eu tô ficando louco. Mas eu acho que a gente tá na mesma página. A gente tá na mesma sintonia, porque eu acredito que a explosão tenha sido causada por um dos meninos. Algum deles. E eles sabiam o que eles estavam fazendo, porque eles utilizaram materiais do próprio laboratório da escola pra causar a explosão. E ninguém melhor do que eles pra ter feito isso. Você acha que os meninos descobriram que alguém tava... Vocês acham que os meninos descobriram que o Alex tava levando as meninas pra se transformarem nos monstros e quis explodir a escola? Ou alguma coisa do tipo? Eles podem ter... Alex! A próxima que ele falar, você dá um socão pra desmaiar ele, por favor. Pode ser com a arma? Putz, daí vai sujar minha arma de sangue, eu não... Com a minha arma, que no caso é a dele. Então tá, então se quiser. Mas assim, eu acredito que eles tentaram explodir a escola, porque a escola seja algum lugar amaldiçoado, que tenha de fato o véu mais fino, e eles explodindo a escola, talvez eles destruíssem o lugar onde esses rituais acontecem. Eu acho que a esperança deles era botar fogo na escola pra aquilo não se repetir. Não deu muito certo. Quando você fala isso, a Liz vira a esquina e estaciona, começa a abrir o portão do prédio e entra no estacionamento que tá escuro, não tem muitas pessoas na rua. Ela estaciona o Corsinha branco dela e vocês já estão no estacionamento. Ok. Ok, O vamos... que a gente vai fazer com esse cadáver ali atrás? Eu não sei, sinceramente. A gente poderia transformar ele num cadáver. A gente tem uma opção. Eu tinha um cachorro, ele morreu uns anos atrás. E ele era grande. Sinto muito. Obrigada. E às vezes ele ficava dentro de uma grade que eu tenho na minha casa, na área de serviço. A gente pode prender ele ali dentro, né? Tipo, não tem como ele sair, mano. Se um Doberman não sair, é porque esse cadáver vai sair. Eu acho que... Ele pra casa. Não tem casa. Eu Aí, acho o máximo que você demais vai ganhar é um pra travesseirinho. Pode ser. Eu acho que é mais do que ele merece, mas enfim, talvez a gente tenha que só tratar essa ferida dele, que eu confesso que eu não pensei na hora que eu agi, só pra ele não sangrar até a morte. Talvez ele ainda seja útil. Talvez a gente consiga expulsar agora esse você demônio tá do caralho. pensando nisso, né?
Antes você não pensou nisso, foda-se. Eu estou ficando louco, menos 8 de sanidade, não sei se tu lembra. Mas. Lembrando que quando vocês estão com menos de sanidade, todas as ações que vocês estão fazendo não são exatamente racionais. Vocês ainda estão se sentindo muito impactados e muito traumatizados e vocês não estão numa situação muito apta para bater um papo normal, assim. Tá bom. O Alex também tá mais ou menos na mesma situação que vocês, assim. Ele tá muito... do que... Você quer gastar um pouco... Alguém tem psicologia forense aí? Calma, eu acho que eu tenho um ponto. Tá, se vocês dois quiserem gastar um ponto, vocês podem ter uma noção melhor do que tá acontecendo com as outras pessoas. Principalmente com o Alex. Liz. Vocês que decidem. Assim, você tá mais na merda, né? Sua chance de morrer primeiro, então gasta seu pontinho aí. Ok. Eu vou gastar o meu ponto. Tá. Você vê que desde que vocês chegaram na escola, ele tá tendo esses flashes mais fortes da escola. Você percebe que ele tá agindo de maneira bem como a Ordem tinha passado nas informações de que uma pessoa que nunca viu uma entidade paranormal reagiria logo de cara. Ele até tá segurando melhor do que uma pessoa normal agiria. O resultado normal de uma pessoa do dia a dia é o que aconteceu com o Gonzalez, é ficar completamente congelado e não conseguir agir. Então, ele até que tá lidando bem, apesar dos traumas que ele tá vivenciando. E você consegue compreender também, você vê na Liz alguns efeitos, ela não tá... Ela, às vezes dá uns tiques assim, ela tá tentando se concentrar muito e tentando fingir que aquilo não aconteceu. Na cabeça ela tá tentando muito fingir que o que ela viu na biblioteca não aconteceu. Apesar de ela estar acostumada a ver corpos, o que ajuda a situação dela, ela nunca viu uma pessoa explodindo na frente dela. Já você, por causa desses pontos, você acredita que também não deve estar tendo os pensamentos mais racionais, mesmo tendo certeza de que o Alex é uma criatura pelo que você viu. Para de chorar. Para de chorar. Vou te bater com o cachorro morto dela até ele latir. Desculpa, eu não tô bem. Daniel, você quer ficar aí dormir no sofá? Vocês estão no carro ainda, no estacionamento. Porque eu não acho uma boa ideia você ir embora daqui agora, não. Sozinho. Eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora, eu preciso ficar com alguém. Eu não consigo... Se eu ficar sozinho à noite indo... Também temo por... eu não sei o que eu posso fazer, eu posso recair. Eu não quero. Ok. E aí você aproveita e fica de olho aí na gradinha que a gente vai colocar o Alex. Okay. Bora pro apartamento? Bora. Vamos, Alex. Inútil. Aí eu chuto ele. Ele tá no banco de trás. Mas eu chuto ele no banco de trás mesmo. Como é que você pretende fazer? Você quer gastar um ponto de atletismo pra fazer isso? Não. Não me alonguei, é verdade. Eu só tiro ele do carro e a gente vai pro apartamento. Tá, vamos pegar ele aí no banco de trás e vambora. Ok. Você pede o elevador que tava no andar de cima, vocês estão na garagem que é no subsolo. Você pede e quando o elevador abre, tem uma senhorinha dentro dele. Eu vou tirando meu sobretudo e vou colocando no Alex assim, só pra tapar o sangramento dele. Olá, senhora, boa noite. Boa noite, tá tudo bem com seu amigo? E ela aponta pro Alex que tá sangrando com a blusa cheia de sangue, com as mãos pra trás. A gente tá testando maquiagem de Halloween. A gente vai participar do Halloween, então a gente já... E o Mas ele tá chorando. Por favor, me ajuda, Elizabeth, Ele ainda tá no personagem. você não vai botar música alta de novo, não, né? Não vai não. Então tá bom. Não se preocupe, a gente tá indo dormir. Tá frio Boa noite, hoje, viu, né? senhora? Tá frio, nossa. Acho que vai chover amanhã. Tchau, boa noite. Elizabeth, tenta não ficar colocando lixo na escada da próxima vez, tá bom? Que o síndico fica achando que é minha casa, meu apartamento. Desculpa, minha querida, foi... E aí, depois, né? Eu trabalho bastante, Você né? recebe Daí as não deu multas tempo, e aí desculpa. você quer reclamar com o síndico, né? Eu já falei com ela sobre isso. Desculpa, senhora. Ele já me avisou já, eu sinto muito, viu? Bom, uma boa noite, queridos. Ela desce. Boa no andar noite. dela. O elevador fecha. Tim! Passa Nossa, eu alguns odeio segundos. essa véia. Passa alguns segundos. A porta se abre e você tá no seu andar. Ok, peraí que eu preciso achar minha chave. Opa!
Tá aqui, Quer dar uma rolada de preparação pra ver se você esqueceu a chave do... Tô brincando, não precisa não. Você pega a chave... Não, eu tenho 10 pontos de preparação se eu não tô com a chave, é foda. Você vai até seu apartamento, abre a porta e vocês entram. Agora você pode escrever seu apartamento um pouco melhor se você quiser. Decoração, detalhes... Que vocês vão Aqui, passar mais. ele é um apartamento completamente branco. Piso, paredes, teto. Tem vários quadros nas paredes, mas não muita coisa. Como eu sempre trabalhei num ambiente esterilizado, né? Quando eu não tô vendo um corpo na cena do crime, eu tô no IML. Então, eu gosto de um ambiente limpo e sem muitas coisas. A minha sala tem só um sofá, um tapete, a TV. E uma mesinha com um vaso de flores em cima pra quando eu vou tomar um café da manhã. Perfeito. O apartamento, ele é bem vazio, no geral. É realmente um lugar que eu só vou pra dormir e nada mais. Então vocês entram no apartamento da Liz e no momento que vocês chegam nesse ambiente que é um pouco mais confortável, vocês sentem a exaustão do dia que passou por vocês. Foi um dia muito cheio. Vocês foram investigar, viram o corpo do bombeiro de manhã, tiveram que lutar com o corpo do bombeiro que voltou à vida de manhã. Depois disso, vocês foram investigar em outros lugares, invadiram uma construtora. Depois de invadir essa construtora, vocês voltaram pra escola e viram uma criatura que vocês nunca acharam que poderia existir, além de vídeos extremamente traumáticos de meninas sendo degoladas. Quer dizer, uma menina específica sendo degolada. Foi um dia cansativo. Não só fisicamente, como mentalmente. Vocês estão exaustos. Bom, esse aqui é o meu sofá? Vamos colocar o Alex na gradinha primeiro? Ah, É esqueci desse interessante. inútil. A gradinha do Alex, ela é tipo uma gaiola. Ela é grande e quadrada e ela é enorme, que era onde eu prendia meu cachorro quando eu recebia visita em casa, porque ele era um pouco agressivo. Ok. Então ele ficava lá dentro. Ela ocupa boa parte da sala, assim, algo bem não convencional. Mas a Liz não parece ser o tipo de pessoa que recebe muitas visitas de qualquer jeito. Tá, vamos colocar ele aí. Eu vou... Segura o Alex um pouquinho, eu vou pegar um travesseiro no meu quarto pra ele poder ficar menos desconfortável. O que foi? O que foi? Tá sangrando ainda. Faz o que você quiser, Daniel. Eu vou lá pegar o travesseirinho. Eu vou tratar essa ferida, já que foi culpa minha, enfim. Eu gasto aí um ponto de... De? Cadê? Médico, fica no geral. Bad mesmo. Tá ali, ok. Eu gasto um ponto nele. Tá. Enquanto você faz uma leve bandagem, a Liz te traz algumas... Aliás, você não precisa, você vai na cozinha, você vai ali na cozinha que separa, que tem parte com a lavanderia, você encontra álcool e alguns outros bandagens no banheiro. Você vai fazendo uma bandagem mais ou menos média, porque você não é muito habilidoso com isso, mas você sabe fazer o básico. E você, enquanto você faz, você analisa a carne dele e o sangue pra ver se é normal ou se você tem algum sinal de que é uma criatura, que é paranormal. Você até machuca ele um pouco enquanto você faz, só porque você tá analisando bem pra ver se o sangue dele é humano mesmo ou não. E você ainda tem boas suspeitas. Mas você termina a bandagem e o Alex pode curar 2 pontos de vida. Ok. Ô, Alex, trouxe essa porcaria aqui. Você vai ter um travesseirinho e é o máximo que você vai ganhar de mim, tá? Ouviu? Qualquer coisa tá bom. Daniel, Oi. a gente pode desalgemar ele enquanto ele tá dentro da grade, mas eu tô por você. Por favor. Você que acha que ele não é uma boa pessoa, então eu vou seguir o seu julgamento. Não. Tudo bem. Vamos deixar o gemado mesmo. Tá. Eu não Vai confio nele. dormir algemado, meu querido. Ganhou o travesseirinho, já tá mais que bom, tá bom? Ok, então. Você fecha olha pro a grade, relógio e é exatamente meia-noite. Coloco. Peraí, que eu vou trancar com o cadeado essa grade aqui, pelo amor de Deus. Ih, pronto. E a chave vai ficar. A chave vai ficar comigo. É isto. Ok, eu acho uma boa ideia. Posso... tomar um banho? Pode. Tem o banheiro de visita aqui na primeira direita. Ok. Eu acho que eu vou tomar um banho também. Uma boa ideia. Eu tô toda suja.
Ok. Ok. Vocês se dirigem cada um pra um banheiro? Isso. Ok. O banheiro de visitas da Liz tem só o necessário mesmo. É realmente um banheiro de visitas. Tem uma plantinha pra decorar. Tem um sabonete líquido em cima da pia. Tem uma toalha branca que tá seca e parece que não foi usada. Um shampoo e um sabonete dentro do chuveiro. Ele é bem pequeno, mas confortável. E bem limpo. Eu instintivamente penso que seria uma má ideia deixar o Alex sozinho na gaiola, por mais que ele estivesse dentro da gaiola e algemado, e decidir esperar a Liz sair do banho pra então entrar no banho. Ok. A Liz Ok, eu tô leva tomando quanto meu tempo banhinho. tomando banho? Eu levo uns 5 minutos, porque eu não vou lavar o cabelo. Ok. Eu não estou em condições. Ok. Vocês tomam demoro. banho. Ela é bem rápida no banho, você até se surpreende com a agilidade dela. Ah, E até se questiona rápido, por um né? momento se ela de fato toma banho mesmo ou não. Eu tô Cara, só limpa, ligou- tá? Só ligou o chuveiro? Não, fingiu eu tá tomando não banho. lavei o cabelo. É porque eu não sei. Eu não quero perder muito tempo tomando banho, porque eu não sei o que pode acontecer. Eu não tô em condições, entendeu? Bom, eu Vai. vou Diga. tomar banho e eu demoro 10 minutos pra lavar a barba, porque Enquanto tava suja. ele toma banho, eu fico sentadinha olhando o Alex dentro da grade. E eu pergunto pra exato. Liz. Você pode. Daniel, muta já que eles estão sozinhos. Ok. Você pode ligar a TV? Você precisa dormir. Você não tem que ver TV. A gente tá exausto, Alex. Você tem força ainda pra ver TV? Acho que eu quero tentar esquecer. Eu devo ter Power Ranger aqui em algum lugar. Peraí. Tá, eu como uma pessoa muito preparada, eu... Não, dá um teste de preparação, ver se você tem Power Rangers mesmo. Tá bom. Eu tenho num pendrive, eu confio em mim. Deu 4. Você tem Power Rangers, você lembra que você tem um pendrive. Parece que é algo que vocês têm muito em comum. Você lembra que um pendrive antigo seu dentro de uma gaveta no escritório tinha vários pendrives com várias séries diferentes. Você pega um vermelho que você tem quase certeza que tem uma temporada de Power Rangers no espaço. Perfeito. Ó, meu queridão. Esse pendrive aqui acho que deve ter umas 5 horas de Power Rangers. Mas eu espero que você não assista 5. Eu espero que você durma, porque amanhã vai ser um dia bem longo, tá? Aí eu coloco na TV e começa o Power Ranger no espaço. Sim. Obrigado. Você precisa de mais alguma coisa? Não. Tá bom. Ok. Daniel, quando você sai do banheiro, você ouve sons de luta. E ao olhar rapidamente pela esquina, você vê que tá passando mais um episódio de Power Rangers na televisão. Não é possível que tá passando de novo essa temporada. Meu coração... Daniel! E é a mesma temporada que passava quando vocês chegaram na casa do Alex. O que tem de errado com esse guri? Ai, Daniel, eu coloquei porque ele não vai dormir se ele não vê um pouco de TV. E aí eu tinha Power Rangers num pendrive ali. Não me pergunte o motivo, por favor. Só deixa o menino assistir um pouco. Tinha Power Rangers no pendrive. Quem é que tem pendrive hoje em dia? Com licença, eu sou uma pessoa prevenida, tá? Claro! Todo mundo tem um de emergência, um pendrive com temporada 6 de Power Rangers. Ok. Eu vou ter que ficar ouvindo isso enquanto eu quero dormir aqui no sofá. Sério, já passou da meia-noite. Ah, É 00:15 agora. eu posso dormir no sofá, você pode dormir na cama, eu tenho sono pesado. Finalmente! Eu nem questiono e vou pra cama. Ok. Ele bate a porta e... Oh, peraí, me dá um travesseiro daí de dentro, por favor. O que mais tu quer? Pega. E um cobertorzinho também, por favor. Eu vou ficar sem? Não, tem outro ali no armário. Tá tudo certo. Ok, então pode pegar. Muito obrigado, tá? Obrigada, viu? Valeu. Quando você entra no quarto da Liz, do lado da cama dela, na cômoda, você vê que tem uma foto de uma mulher que você não reconhece. Ela tem um cabelo castanho e aparenta ter mais ou menos uns 50 anos de idade. Essa é a foto que você vê, Daniel. Ok. Tá num porta-retrato. Ela tem... Tá no seu inventário, você pode clicar pra ver. Opa. Foto antiga? Ah, ok. Parece com ela, na verdade. Você vê similaridades com ela, sim. Uhum. Ok. Tá, vocês dormem então? Eu tô cansado e louco.
É, eu tô muito cansada, então eu nem ligo pro Power Ranger. Vocês estão extremamente cansados, apesar da exaustão, vocês têm dificuldade de dormir. Vocês demoram mais do que o normal normalmente pra pegar no sono, principalmente porque vocês, ao fechar os olhos, continuam visualizando aquela mesma cena terrível que vocês acabaram de vivenciar. Depois de mais ou menos... Começa a conversar com a Alice. Você tá. Liz. Eu sei que você não tá dormindo. O que é? Por que vocês estão fazendo isso? Daniel, muta. Isso o quê? Por que o Daniel muta e o Thiago não? Só queria Tá saber. bom, não, pode mutar, pode deixar eles mutados. É só fingir que vocês não sabem. É só fingir que vocês não sabem. Eu tô caladinho, velho. O que você quer? Vocês não sabem de tudo? Vocês não estão atrás de tudo? Como é que vocês não sabem que eu sou uma pessoa normal? A gente não sabe de nada. A gente não tem ideia do que tá acontecendo. E você foi uma pessoa que foi ligada ao caso por ter fotos suas com os alunos que estão envolvidos com a explosão e com os rituais e tudo. Como é que você quer que a gente confie em você? Eu era um professor. Exatamente esse é o problema. Você conhecia todas as crianças que morreram ou que estão envolvidas nesse ritual. Mas é que pra mim não faz sentido. Eu sou um professor, eu dou aula pra um monte de gente. Como é que eu tô envolvido nisso só porque eu sou um professor? Pra gente também não faz sentido nenhum. Então, você não consegue perceber que eu Eu sou não uma consigo. vítima aqui. Eu não consigo perceber nada. Eu não consigo nem perceber por que você foi linkado a esse caso. Por que a sua foto tava lá e tudo remete que você tá envolvido nisso. Então, assim, até a gente ter provas de que você não tá envolvido nisso, você vai continuar assim, algemado e Vocês não uma são gaiolinha do polícia. cachorro. Não Eu cabe não a mim sou responder essa pergunta. Mas sim, eu trabalho pra polícia no meu dia a dia normal. Se você trabalha pra polícia, você sabe que você tá fazendo errado. Não é errado. Se você é um suspeito. Por que eu sou suspeito? Por que eu sou... Eu tô tentando ajudar vocês ao máximo. Vocês me prendem, vocês roubam as coisas pra me defender. Você viu o que aconteceu lá. Você viu Alex. quem tava lá naquele lugar, naquela biblioteca. Se a gente quisesse, você já estaria morto. Você só tá vivo porque a gente tem um mínimo de compaixão. Mas você só faz bosta, você faz tudo Vocês errado. têm um mínimo de compaixão, vocês me tratam igual um animal, me colocam nessa gaiola, me prendem e vocês têm um mínimo de compaixão. Não, a tudo gente não bem. te trata igual um animal Não tem porque o problema. animal merecia tratamento melhor. Você devia estar morto, Alex. Eu não sei por que o Daniel não acertou o tiro na sua testa, pra ser sincera. Tá bom. Então assim, né? Vocês precisam de mim pra ajudar vocês, mas vocês me querem morto. Então a partir de agora eu não ajudo em mais nada. Vocês vão ter Alex. que me torturar, vocês vão ter que me matar. Eu não ajudo em mais nada. Eu quero que vocês vão pra puta que pariu. Seus bandos de filho da puta! Você Eu vai não gosto ficar de nenhum dentro de dessa gaiola, vocês. então. Foda-se, Ih, vai! O que vocês vão fazer? Vocês não vão descobrir nada. Alex, eu vou dormir agora. E eu vou desligar essa porra desse Power Ranger se você não calar a boca. E se você não quiser piorar a sua situação, é melhor você ficar quieto. Piorar? Boa noite. Piorar o quê? Vocês ficam em silêncio e dormem. Pelo amor de Deus, sim. Tá. Eu não durmo. Você não dorme? Não durmo. Tá. Então. Você fica acordado a noite inteira, você quer fazer alguma coisa ou você vai só esperar acordado assistindo Power Rangers? Eu vou ficar só pensando. Tá. Depois de algumas horas, faz um teste de. Deixa eu ver exatamente o que você pode usar pra isso. Faz um teste de atletismo pra ver se você consegue aguentar ficar acordado a noite inteira depois do dia cansativo. Ixi, calma aí. 6. Tá, você consegue ficar acordado a noite inteira, mas você tá bem cansado. As pessoas que dormiram, você pretende fazer alguma coisa ou você vai só pensar? Eu vou tentar me soltar de algum jeito, assim, achar alguma... Ver se consigo me soltar da algema, pelo menos.
Tá, você pode tentar fazer outro teste de atletismo, então. Atletismo. Tá. Se quiser gastar ponto pra aumentar o valor. Não. Não? 1. Você definitivamente não consegue. Ela tá bem apertada. Então você tá algemado, você não consegue se soltar a algema. Eles já dormiram. Você faz mais alguma coisa ou você só fica assistindo Power Rangers? Não assisto nada, tá tudo escuro. Não, ela desligou o Power Rangers? Desligou. Não. Não, tá ligado. Ela ameaçou que ia desligar, mas deixou ligado. Ah, tá, então eu fico assistindo. Tá. Como você decidiu ficar acordado a noite inteira e se esforçou pra isso, eu deixo você rolar um teste, um dado de 6 com um valor máximo de 3 pra sua sanidade. 6. Então você ganhou 3 pontos de sanidade por ter passado a noite inteira pensando e se acalmando. O resto das pessoas que dormiram, Daniel e Elizabeth, vocês resetam todos os pontos de atirar, todos os pontos de lutar e todos os pontos de atletismo. Meu Deus. E vocês também vão tirar um dado de 6. E esse dado de 6 vai definir o quanto vocês podem aumentar de vida e sanidade. Ok. Por ter descansado. Peraí. Meu atletismo. Um. A luta Um. não tenho. Ok, Daniel tirou 1. Peraí. 5. 5, tá. Então você tem 5 pontos pra aumentar de vida ou sanidade ou qualquer outra habilidade geral que você quiser. Pera, você pode aumentar, sério? Tá, você pode calma. aumentar sua habilidade de terapia, de tudo que você gastou. Tá, eu vou botar 1 ponto em terapia e os outros 4 em sanidade. Tá. E Daniel, você coloca seu 1 ponto. Você pode botar seu 1 ponto em sanidade ou qualquer outra coisa, Daniel. Eu vou colocar insanidade, porque Tá. é um pouco complicado aqui. Ok. Ops. Vocês acordam depois de dormir pouco, mas vocês descansaram bem. Mesmo tendo dormido pouco pela exaustão, vocês meio que acordaram mais ou menos às 6 e pouquinho da manhã. Quando vocês acordam na verdade com o telefone de vocês tocando. O celular de vocês toca, mas quando vocês vão atender, ele para de tocar. Eita. Bom dia. Ai, meu Deus do céu, eu tinha esquecido disso. Ai, como que você tá? Tá melhor. Tá Vocês melhor estão mais mesmo? calmos, e Daniel, você começa a se questionar de fato se aquilo que você acreditava sobre o Alexander fazia sentido ou se era só um efeito colateral do que você vivenciou. Você ainda tem altas suspeitas dele, mas você não tem mais certeza absoluta de que ele é uma criatura paranormal. Ok. Eu fui pra sala, tá? Tá, Depois vocês que vocês veem celular o Daniel tocou, assim. acordando, mais ou menos. Você ouviu o celular dele tocando lá de dentro também, e os dois pararam ao mesmo tempo. Alguns segundos depois, ele acorda com o cabelo um pouco bagunçado, sem o casaco, só com uma blusa azul. E Bom ele sai dia. do quarto. Opa! Bom dia. O seu celular acabou de tocar também? Ou foi delírio coletivo? Não, tocou e assim que eu fui atender, ele desligou. Liz, eu só queria pedir desculpa por ontem à noite. Eu geralmente não sou tão mal educado assim. Muito obrigado por ceder o seu quarto e... Tudo bem, não tem problema. Obrigado. Eu só Desculpa tive que também, aturar Liz. esse diabo aqui. Agora você me pede desculpa. Você tá Só. melhor mesmo? Eu tô, mas... Eu não acho que eu tô completamente errado também. Eu não consegui dormir essa noite, eu fiquei pensando bastante. E eu entendo que depois que a gente viu ontem, eu entendo porque vocês estão tão preocupados, vocês estão duvidando tanto de mim. Mas... Eu peço desculpas por ter falado que você devia estar morto. Ou... Não, Mas você entende que é difícil pra mim? Por tudo que eu passei. olha, Você vê que o Alex tá com olheiras bem grandes e ele tá com um visual bem cansado. eu ainda acho você muito suspeito, mas eu não acho que você seja uma ameaça pra gente, não. E Mas você eu não queria dormiu entender nada, né? suspeito de quê? Eu vou me intrometer aqui um instantinho. Alex, teve um momento ontem à noite que você simplesmente mudou do nada
e disse que o seu nome era, sei lá, Ricardão, nem lembro agora. E aí você não sabia onde é que você tava, você não sabia quem você era, você não sabia absolutamente nada. E aí, de repente, o Ricardão sumiu e você voltou. Foi nesse momento que eu te dei o tiro. Não me arrependo tanto assim, porque foi bem divertido. Mas esse é um dos motivos de que você é altamente suspeito pra gente. Você não tem memória nenhuma disso que aconteceu? Quem é Ricardão? O Ricardão foi um pseudônimo aqui que eu inventei, mas foi outro nome. Roberto, Alejandro, eu não sei. Eu não lembro, eu juro pra você. Eu não lembro. Não sei de nada disso. Isso é um problema pra gente, Alex, porque a gente não sabe quando você vai simplesmente perder a cabeça de novo. Vocês não são da polícia, vocês não têm nenhum detector de mentira, nada do tipo. Eu juro que eu tô falando a verdade. Mas não é por falar a verdade ou a mentira. É por você ter simplesmente assumido outra personalidade e esquecer quem você era. E isso pode acontecer a qualquer momento de novo e a gente não sabe se você é uma ameaça ou não pra gente. Não sou. Mestre, eu poderia usar meus estudos ocultos pra descobrir se existe alguma criatura que faz a pessoa mudar de personalidade, alguma coisa assim? Você pode gastar um ponto de estudo oculto, sim, e dar uma olhada nas suas anotações, ver os documentos que você tem da ordem de relatos. Você faz isso? Eu quero fazer isso. Eu só tenho mais um ponto, porém. Pesquisando dentre os relatos, existem sim relatos de possessões demoníacas. Existem sim relatos de pessoas que assumem outras personalidades por causa de interação com a membrana. Mas a maioria das vezes essas possessões são elas demonstram poderes psíquicos paranormais e são como se literalmente demônios tivessem possuído o corpo de uma pessoa e ela se tornasse um demônio e não só uma outra personalidade. Se você quiser gastar um ponto de psicologia, você também pode, pra tentar definir se isso é um problema mais mundano. Sim, definitivamente. Ele definitivamente tá lidando com o trauma por causa... Ele desenvolveu uma segunda personalidade pra lidar com o trauma do que ele acabou de vivenciar. Isso não é uma coisa paranormal. Tá, mas ainda existe a possibilidade dele estar possuído. Existe possibilidade de ele estar possuído. E tem como a gente saber se ele tá possuído? Eu posso Não. pegar água benta e jogar nele? Não. Não Foi de uma que pergunta você genuína, saiba. não? Não, sim. Não tem como... Não que você saiba. Não, como a membrana não é algo fixo, é irracional e é errática e às vezes criaturas agem de uma maneira e outras criaturas e rituais e magias funcionam de outra maneira completamente diferente. Não tem um guia específico do que pode acontecer ou deixar de acontecer. Você não sabe que tipo de criatura pode ter possuído ou se é só um trauma mundano. Então, completamente inútil. De novo. Mas, como você gastou um ponto de oculto e um ponto de psicologia, você tem 90% de certeza de que é um trauma mundano. Não apresenta nenhuma manifestação paranormal. Ok. Ouviu, Liz? Não. Ela não viu, essa é a sua cabeça. Eu ouvi o quê? Você não falou nada? Você também tá loucão agora, é isso? Eu ouvi uma voz do além aqui dizendo que ele provavelmente desenvolveu uma segunda personalidade pra conseguir lidar com o trauma. E eu tenho 90% de certeza disso, então eu não sei com certeza absoluta se ele tá com algum tipo de possessão. Não conheço nenhum ritual que a gente possa tirar a prova disso. Você tem Mas- 90% de certeza que a voz na sua cabeça tá certa. Elisa, Sim, Elizabeth, uma delas, pelo menos. Liz, quando você olha pra ele falando isso, com os menos 7 pontos de sanidade, ele tava lendo o livro dele. Você ouviu isso, Liz? Então, eu tenho quase certeza que ele não tá possuído por uma entidade. Ele não parece estar a pessoa mais normal falando isso. Assim, ó. Eu confiei em você em situações muito piores do que essa, mas você não parece estar muito bem na cabeça, não, né? Você pode me emprestar o seu livro aí pra eu dar uma olhada, só pra eu dar uma Fica à lida vontade. pra eu confirmar? Fica à vontade, Você pode pegar. empresta o livro pra ela? Uhum. Ok, você pega esse caderninho de couro Aquiles, Calma que é aí. o caderninho dele.
e dentro tem várias anotações. Ele parece ser bastante estudioso em relação ao oculto. Muitas anotações de criaturas e casos, vários que você reconhece dos documentos que a Ordem tinha te enviado quando eles estavam no processo de recrutamento. E vários outros que parece que ele foi mais a fundo pesquisar e tem mais conhecimento do que você. Eu pergunto se eu posso ir no banheiro. Porque eu tô há muito tempo sem ir, eu tô muito apertado. Pode perguntar se pode ir no banheiro, então. O Alex pensa isso e externa. Eu posso ir no banheiro, gente? Ô, Daniel, pega um balde ali na área de serviço pra ele fazer xixi. Eu ia oferecer levar ele até o banheiro com a minha arma, só pra garantir, mas se o balde é a opção... Se Meu você apartamento é quiser tão bonitinho. acompanhar ele até o banheiro, tudo bem. Eu acompanho. Não, faz assim. Vai os dois pro banheiro, mas deixa a porta aberta, porque no pior da hipótese, se der algum problema, eu escuto. Ok, sem nem Quando me pagar você- um jantar, beleza? Ok. Tá, eu vou destrancar aqui o... Quando você destranca a gaiola e abre a porta, quando você abre a porta, você ouve um som que você não esperava. A porta do seu apartamento bate 3 vezes. Oh, fiquei arrepiado. Ah! Foi isso? Parece ser a porta da frente. Sim. Daniel, você cuida do Alex aqui, rapidinho. Ok, eu fecho a gaiola. Eu vou indo pro fundo da gaiola, assim. E eu fecho a gaiola só pra garantir. Tá, eu vou até a porta. Você na Mas frente da não porta. tranco. Tá, eu tô na porta do apartamento. Ok. Eu vou destrancar e abrir. Você destranca Não. e abre direto. Não. Não, eu vou olhar no olho. No olho mágico da Quando você porta. olha no olho mágico, você vê 2 rostos familiares. Você vê um homem grisalho com uma jaqueta preta, uma barba rala, e atrás, que você reconhece como o cara que entregou a missão na van da Ordem, e atrás dele tem um cara com um cigarro na boca e um colete vermelho. É o Thiago. Tiago! Eu abro uma frestinha da porta. Oi, gente. O homem que tá de jaqueta, ele fala, nós precisamos conversar. Eu saio correndo e dou um abraço no Thiago. Você não viu que ele tá lá ainda. Ah, eu fico quieto. Pode entrar, por favor? Quando a Liz abre, o Alex e o Thiago... o Alex e o Daniel veem que tem o homem, o Senhor Veríssimo da Ordem da Verdade, e o Thiago junto com ele. E os dois estão com um olhar bem sério. Eu ignoro o olhar sério e vou dar um abraço no Thiago. Ok? Eu tranco a porta do apartamento e vou correndo pra gradezinha do Alex, só pra... O homem entra e ele se vira a todos vocês. Nós temos um problema bem sério. As coisas escalaram muito mais do que eu esperava. Eu peço desculpa por isso. Como assim Senhor pede desculpa? Veríssimo, a gente precisa resolver um problema que a gente tem aqui, porque a gente meio que tem um professor da escola trancado Ele numa olha pro Alex. gaiola. Eu vejo que vocês estão passando por uma situação complicada. Os relatos da Ordem... um de vocês ligou pra Ordem e deu alguns relatos que nos informaram de que essa era uma situação muito mais pesada, de um nível muito elevado, e que não era o que nós tínhamos presumido inicialmente. Nós Meio tarde recebemos pra um dizer relato isso, né? de uma criatura que não havia sido classificada pela Ordem ainda. Algum tipo de ritual. E um envolvimento com uma experiência traumática e alguém querido sendo assassinado. Vocês podem relatar exatamente o que aconteceu e me explicar quem é ele? E ele aponta a cabeça pro Alex. Então, senhor Veríssimo, eu tentei relatar tudo o que aconteceu pra tentar ligar os pontos e descobrir o que estava acontecendo. Mas acaba que a gente tem muitas pontas soltas aqui. Quais são as informações do caso? Bom, nós 3 chegamos na escola que havia pegado fogo, pra onde você nos enviou. E tinha um bombeiro morto próximo de um local de explosão. Uma Jorge, explosão que sim. foi causada por químicos presentes no próprio laboratório da escola. O corpo do bombeiro estava bem próximo dessa área de explosão e a gente encontrou alguns elementos presos ao corpo dele. Daí eu pego o pedaço de pano de tecido branco e os fios de cabelo. Pode ir clicando E mostra aí. pra ele. Ok.
Você vai colocando em cima da mesa pra mostrando pra ele? Vou colocando em cima da mesa. Ok. Os pedaços de plástico Ele também. pega e analisa, começa a analisar com atenção, assim. Lembrando que eu coletei as digitais dos pedaços de plástico. E, bom, quando a gente chegou próximo desse homem, ele já tava há algum tempo morto. Daniel, você quer contar pra ele o que aconteceu? Bom, beleza, eu conto, mas pedir desculpas não resolve muita coisa. Um homem inocente morreu. E a gente tava lidando com uma coisa... Um monstro. Que deixou a gente... aterrorizado. Não sei nem se essa é a palavra mais adequada, mas... tudo bem. Nós encontramos esse... bombeiro. Ele tinha um aspecto... horrorizado no rosto. Ele tava com a boca completamente aberta. A gente achou cabelo dentro da boca. A gente achou um fiapo branco na mão dele. Tudo indica que ele brigou com esse monstro. E eu, até hoje, eu não consigo relacionar a explosão, o fogo da escola com essa criatura paranormal. E... juntando as pistas, essas pistas nos levaram até o Alex. O Alex é um... Alex ou Alex, eu não sei. Ele é um Alex. Ele é um professor lá da escola. A gente viu uma foto dele dentro de uma mochila de um dos alunos, que dizia se ele tinha... que tava se questionando se ele tinha desaparecido ou se ele foi demitido, porque não havia explicação nenhuma. Nós chegamos lá no apartamento dele, ele tava vendo a pior temporada de Power Rangers. Ele tem agido extremamente suspeito com a gente, querendo roubar a nossa arma, levando a gente em lugares sem saída dentro da escola. Lutou com a gente, eu fiquei brabo, eu dei um tiro, confesso, não foi a minha melhor atitude, mas a gente não sabe o que fazer. E teve um momento que ele foi possuído por um Ricardão. Não do jeito divertido. É Senhor Veríssimo, né? O nome? Você Alex! não sabe. A gente tá... Não, eu tô falando Peraí. do Senhor Veríssimo, Liz. Rapidinho. Senhor Veríssimo, Você não sabe disso. eu só você queria nunca ouviu esse falar... nome. Você falou. Não, eu falei, mas não... A Alice falou, a Alice falou. Alice falou, Senhor Veríssimo? Ok. Falou. Falei. Tá. Senhor Veríssimo, né? Então, sobre roubar a arma. Eles invadiram meu apartamento, a arma era minha já. Eu só fui pegar pra guardar na minha bolsa pra me proteger. Ele tentou Só roubar isso. a arma. Só isso. Ele tentou levar a arma escondida da gente e ele provavelmente usa contra nós porque ele tá completamente biruta. Mas um detalhe importante que a gente não mencionou é que na cena do crime, eu encontrei um cartão SD que tinha um vídeo de um garoto, que é esse garoto onde, com ele, no apartamento dele, a gente encontrou fotos de várias meninas desaparecidas Clica na e a foto, foto vai do clicando nas professor. imagens só pra gente ir ilustrando. Peraí, deixa eu... Aqui. E aqui, ó, a foto do garoto. Essa foto apareceu durante o vídeo que tava no cartão SD. E a gente correu atrás da ficha dele e... a gente descobriu que a empresa do pai dele fez tipo um bunker no andar de baixo da escola. E a gente tentou acessar esse bunker e foi quando a criatura paranormal apareceu. O Alex, ele tava também no meio das investigações do garoto e a gente não tem ideia exatamente do que o Alex fez pra estar sendo investigado, mas aparentemente esse menino tava envolvido de alguma forma, eu não sei se tentando evitar o ritual ou causando o ritual. E a gente tem as plantas também desse bunker, dessa área da escola, mas eu realmente não sei te dizer exatamente o que tá acontecendo. Entendi. Tudo indica que a entrada era na biblioteca, só que a gente foi até a biblioteca, procurou essa entrada e não encontrou, e foi aí onde tudo aconteceu. E por que o Thiago tá tão quieto? Eu conversei com o Senhor Veríssimo e... dado o que aconteceu ontem, eu prefiro me abster de dar informação sobre o que É aconteceu. o seguinte, primeiro de tudo, eu quero que vocês... eu quero pedir desculpa a vocês pela minha irresponsabilidade de ter colocado vocês no primeiro caso com uma responsabilidade tão grande. Nós cometemos um erro. Eu não imaginava que vocês fossem lidar com uma criatura completamente nova, desenhada por esses terroristas. Ele se vira de costas e analisa as evidências. O que nós tínhamos previamente deduzido
era que esse corpo de bombeiro tinha sido forjado por exoterroristas e não havia de fato uma criatura paranormal na escola. Mas os relatos do que vocês nos contam mostram que, na verdade, a situação é muito mais extrema do que nós imaginávamos. Assim, eu não sei se um bicho que flutua e explode corpos pode ser algo forjado por exoterroristas e... A gente, sabe, a gente ligou pra vocês algumas vezes pra solicitar informações e falar o que tava acontecendo e pedir detalhes aqui e ali. E em nenhum momento vocês pensaram que o caso era muito maior do que a gente podia aguentar? Ele se vira de volta. Liz, exoterroristas, eles forjam corpos extremamente destruídos e tentam forjar mortes que parecem criaturas paranormais pra gerar justamente lendas urbanas e medo dessas criaturas. Nós achamos que esse era só mais um desses casos, e esse foi o nosso maior erro. Ele olha pra todos vocês. Eu reconheço o olhar no rosto de vocês. É o olhar que eu já tive muitas vezes quando eu olhava no espelho. Não é fácil. E eu sei que é problemático pra vocês. Eu sei que a experiência que vocês passaram não é possível descrever com palavras. Quando eu tinha 25 anos, eu entrei na Ordem. E eu era tão inocente e aventureiro quanto vocês. O meu primeiro caso foi numa penitenciária abandonada, que tinha se tornado base de exoterroristas. A princípio, eu achava que era só um lugar de rituais e que nada muito pesado estava acontecendo. Quando eu e minha equipe entrou, ele olha pro Thiago por um momento e volta. Nós vimos um homem idoso ser devorado por 6 zumbis de sangue ao mesmo tempo. A última visão que aquele senhorzinho teve foi a do seu próprio cachorrinho, o único companheiro que ele teve a vida inteira, sendo devorado na frente dele, como se ele fosse um aperitivo pros zumbis. Nós, da Ordem, nós lutamos contra criaturas irracionais. Nós lutamos contra coisas que não fazem sentido. Mas os verdadeiros monstros são esses humanos que estão por trás disso. Depois desse evento, o meu primeiro caso, eu não conseguia nem confiar na minha própria sombra. Todo mundo que eu conversava, todos os eventos que aconteciam pareciam ser efeitos paranormais ou talvez uma criatura tentando me enganar. Mas eu preciso que vocês confiem na humanidade. Eu preciso que vocês confiem na verdade. Eu preciso que vocês confiem uns nos outros. É confiando em nós, os humanos. E apenas só com essa confiança que a gente vai conseguir se manter firme na realidade e a gente não vai se submeter ao caos. Ele gastou 5 pontos de terapia. Nossa. Tá. Ok. Todos vocês recuperam 8 pontos de sanidade. Tá, a minha, no caso, Deus é que bom. tava 0, eu não vou ficar com sanidade a mais, né? Eu vou ficar com 6 pontos só. Nossa, eu fui de 8 pra 10, então. Ou eu fico normalmente. ou fico com 8 de 6. Não, você fica com 6, só recupera no máximo. Ah. Ele olha pro Alex. Por que ele tá algemado? De novo? A gente não confia nele, sendo que ele estava envolvido de alguma forma nas investigações do menino e... Sinceramente, o Daniel já falou pra você, ele tava com uma segunda personalidade bizarríssima. Do nada ele virava outra pessoa e falava coisas sem sentido. Ele bota as Não mãos tem pra como trás confiar em alguém. e fica exatamente de pé na frente do Alex. Ele olha no fundo dos olhos do Alex e fala: vocês podem soltar as algemas dele. Os olhos dele não guardam a maldade que eu encarei a minha vida inteira. Bom, senhor Veríssimo, isso é muito legal e bonito e interessante. Talvez eu escreva um conto sobre isso. Mas você também não sabia de nada que estava acontecendo naquela escola. Então, o que garante que o Alex não é perigoso nesse exato momento? E agora que eu tô pensando um pouquinho melhor, e obrigado pelos pontos de terapia, inclusive, nós esquecemos de mencionar que o Alex não tem lembranças de ir para a escola trabalhar.
É como se ele tivesse um apagão toda vez que ele saía de casa e chegasse em casa. Ele não sabe o que aconteceu na escola. Detalhe, bem na época que as meninas sumiram e os rituais aconteceram. Vocês querem que eu conte? Como eu dizia, ele se vira de costas e volta pra frente da mesa. Ele olha pra todas as evidências. Me parece que vocês ainda não têm todas as informações pra esse caso. Vocês têm algo que detalhe esse ritual ou como essa criatura pode ter surgido? A gente conseguiu um vídeo de uma câmera quebrada, mas não dava pra enxergar direito o ritual, dava só pra enxergar uma menina sendo degolada, o sangue dela jorrando, e eles estavam exatamente naquele bunker e a gente relatou pra você que a gente não conseguiu acessar quando a gente foi da última vez. E foi quando a gente foi atacado. Eu acredito que os detalhes que a gente precisa pra terminar o ritual estão lá. Ok. É o seguinte. Eu odeio ter que fazer isso, mas é necessário. Nesse ponto, eu preciso que vocês concluam a investigação de vocês e entendam exatamente como essa criatura se originou, qual estudante era essa que vocês dizem que originou essa criatura nesse ritual ou esse vídeo. Descubram uma maneira de acessar esse bunker e quando vocês tiverem todas essas informações, ele coloca um cartãozinho preto em cima da mesa. Vocês ligam pra esse número de telefone. Ok. Gente, eu sei que é meio cortar o clima, mas... Alguém tem uma calça pra me emprestar? Ai, ele não foi no banheiro, eu não acredito. Ele se vira de volta pra vocês. Depois de vocês concluírem todas as etapas que vocês precisam pra essa investigação, tecnicamente, era pra iniciar o processo de varredura. O processo de varredura, pelo que vocês lembram da ordem, é quando um grupo investigativo conclui todas as evidências que eles precisam e eles passam pra um time de militares que iriam, por exemplo, entrar nesse bunker, assassinar todas as criaturas e destruir todas as evidências dos terroristas. Ele continua. Mas, na situação atual, nós não temos uma equipe disponível pra isso. Vocês vão ter que ser o próprio time de varredura. Então, Você tá brincando! quando vocês tiverem as evidências, liguem pra esse número. Nós nos encontraremos de Ótimo. novo. Ele Mais se um número vira, pra gente ser ignorado. ele se vira Vocês- e começa em direção à porta. Não, seu Veríssimo! Volta aqui! Você enviou a gente pro caso que a gente era incapaz de lidar e agora você quer que a gente faça varredura? Ele olha pra trás. É mais difícil pra mim ter que colocar vocês nisso do que você imagina. Você tá enviando a gente pra uma missão suicida, você sabe, né? Ele se vira, olha pra vocês. Eu acredito em vocês. Eu reconheço esse olhar. Ele olha de novo pro Thiago. Vocês são capazes. Porque a gente foi. E ele se vira e abre a porta, fecha. E vocês estão no apartamento. Aquele cara sabe mais informação do que ele tá contando pra gente. Ah, mas isso é óbvio. Agora, quem sabe de mais informação também que não tá falando nada pra gente é o Thiago aqui. E aí, Thiago? Cara, Da sua equipe? Você era da equipe dele? você quer realmente saber tudo? Você quer realmente saber tudo, então? Por que eu saí ontem extremamente mal? Por que eu não me contive quando o Gonzalez foi atacado pelo monstro? Você quer... Sim. Após a morte do meu pai, a gente não teve informação de nenhum corpo, não teve informação de por que e como que ele morreu. Ele era um ator chamado Álvaro Fritz. Quando eu recebi o último testamento dele, eu descobri que ele era um membro da ordem. E no começo eu achei que isso era muito legal, tipo, eu sempre fui um repórter porque eu gostava de investigar e retratar a história de pessoas grandes como ele. Mas depois de ver o que aconteceu com o Gonzalez, eu parei a pensar, e se meu pai morreu igual a ele? E se o jeito que o Gonzalez sofreu e gritou na minha frente foi exatamente assim que meu pai morreu, e por isso que eu não vi nada.
Então, desculpa aí se vocês não confiam em mim, se eu agi muito abruptamente ontem, mas foi muita informação para eu processar. Então, desculpas. Eu sinto muito, Thiago, eu não sabia. Eu sinto muito pelo seu pai. E em nenhum momento eu não confiei em você. Relaxa, rapaziada. mas Agora é eu um novo acho- dia, tá de boa, tá de boa. Vamos esquecer, ontem não aconteceu, agora é um novo dia. Valeu, tamo junto aí, nice. A gente tem um rapaz que se cagou ali na gradinha e seria uma boa trocar a calça dele, mas eu não tava afim de fazer isso. Eu vou pegar uma calça de moletom lá. Mas pera, o que aconteceu ontem aí que eu não tô ligado? Depois de eu sair, eu tô vendo aqui o cara cagado. O que rolou? Aí, vocês decidem se vocês vão libertar ele ou não. Eu vou ali pegar uma calça pra ele. Bom, eu preciso ditar tudo pro Thiago ou só posso falar que eu contei pra ele tudo que aconteceu? Você fala o que você fala. Ok, eu falo o que eu falo, ok. Bom, Thiago, nós chegamos aqui, a gente tentou bater algumas evidências, mas não chegamos tão além do que a gente já tinha imaginado. Ainda não sabemos qual é a origem, qual foi necessariamente a garota que se transformou naquela criatura que atacou o Gonzalez. Tudo indica que foi a mesma que atacou o bombeiro. Enfim, eu cuidei do Alex, eu tratei os ferimentos dele, pedi desculpa por ter atirado nele, eu entendo que não foi a melhor decisão. E analisando melhor, eu talvez 90% de certeza, acredito que ele não é uma criatura. E você lembra quando ele virou outra pessoa ontem à noite? Rapaz, ele é uma Daniel, criatura você voltou a ter 0 e Alex também você voltou acima de 0. Faça um teste de sanidade pra mim, por favor. Desculpa interromper. Eu tô com 1. Isso, vocês subiram a sanidade, então vocês podem fazer um teste rapidinho. Não expliquei nada direito. Voltei com a calça. 4, tá? 5. Tá. Não, só precisava saber dessas informações. Quem vai trocar o cagão? Eu troco, vai. Eu mijei só. Ele ainda tá com a algema? Tá. Eu vou tirar. Você vai soltar ele? Eu vou soltar ele. Não, Eu acredito. Pera. Assim, o cara que entrou aqui, chefão, gente fina, brabo, contou a história de vida e tudo mais, mas eu não sei se eu confio nesse rapaz não, mano. Esse daí tava lá gritando, tava virando lá o José Doidão lá do nada. Quando eu saí, depois da polícia, não sei se eles fizeram um bonde aí, tá todo mundo de boa, mas eu não confio nesse cara não. O que aconteceu com você ontem de noite, Thiago? Eu meti o pé, cheguei em casa, dormi, acordei, de boa. Quando que você Você encontrou ligou o Sr. ontem? Veríssimo? Então, né, eu recebi uma ligação 6 da manhã, aí o senhor Veríssimo chegou lá de carro, aí eu mandei um salve pra ele perguntou o que é que rolou, eu falei, então, deu umas doideiras ali, aí eu fui de carro com ele pra cá e tamo aqui, né, não aconteceu nada demais não, só foi difícil de dormir. O Thiago foi o primeiro a atender o telefone, foi por isso que a gente não conseguiu atender eles. Faz todo sentido. Ok. Bom, eu acho que a gente tem muita coisa pra resolver e eu não sei se o Alex é tanto assim uma ameaça. Eu só acho que a gente precisa manter um olho nele. Olha, ô Alex, você viu o que a gente passou ontem? Eu acho que a gente pode dizer que naquela situação ali nós somos as 4 pessoas vivas que sabem o que se passou ali. E eu, sinceramente, posso até ter gritado, dei tiro pra todo quanto é lado, mas eu vi que tava tão desesperado quanto a gente, cara. Você pode confiar que você não vai fazer uma besteira, que você realmente vai nos ajudar a resolver isso daqui, porque você viu o que aconteceu. Eu não quero que aquilo aconteça de novo, irmão. Eu sei que, sei lá, eu vi a afinidade que você tinha com o moço lá que morreu. E desculpa, assim, eu sei que você deve estar passando por um momento ruim, mas você entende que eu também tô. Né? Eu entendo. Não. O mais importante, dada essa afinidade, é que eu não quero que ninguém mais sofra o que ele sofreu, cara. E se você vai ser algo positivo pra gente pra resolver isso daí, não tem pra que a gente deixar de amar. Daniel, Thiago, vocês podem vir num cantinho aqui, rapidinho?
Claro. Ideia rápida. Uhum. Alex muta. Eu não sei se é uma boa ideia, mas a gente podia chamar ele pra se juntar à investigação com a gente. Tipo, até o fim. Ele tentar ajudar a gente a ir no bunker, fazer a varredura. Porque, querendo ou não, ele nunca fez parte desse universo, ele não faz parte da Ordem, e ainda assim ele lidou relativamente bem com tudo. Agora ele tá até mais lúcido do que eu esperava. Relativamente bem, eu não sei, porque ele literalmente criou uma segunda personalidade. Dá com tudo isso mais. Eu concordo. Talvez a gente estimulando a memória dele, ele finalmente lembre de alguma coisa que possa nos ajudar. Então, eu tô dentro. Mantendo um olho, é claro, mas eu tô dentro. Cara, dado o fato que o Senhor Veríssimo contou tudo que ele contou na frente dele, falou pra tirar a gema dele e falou que o cara era do bem, não mandou a gente silenciar ou matar ele, eu acho que ele deu uma vara pra eles ajudar a gente, tá sendo Ok. Ok. combinado. Opa, pronto. Eles foram pro quarto, conversaram. Você quer dar uma vigilância aí, pra ver só o quanto você escutou. Tá bom. Hoje tá bom, 6. Você escutou, resumidamente, algo sobre deixar você... Algo sobre trazer você na investigação. E você ser uma pessoa confiável. E algo sobre o Senhor Veríssimo. Você não ouve mais o resto. Tá. Quem quer Thiago, contar? quer fazer as honras? Então, meu querido, Daniel, você tá com a chave aí? Eu tô. Passa aí, por favor. Obrigado, meu querido. Alex, destranca a algema dele. Bem-vindo à nossa missão, meu querido. Quando você olha pra chave na sua mão, você vê que tem várias chaves e uma delas é a chave de um carro. Eu vejo isso? Você tá na sua mão. Tranquilo. Daniel, toma aqui de volta. Acho que a chave do seu carro dá. Não. Ah, Essa chave era do Gonzales. essa chave era do Gonzales. Ah, A chave do carro dele, então? O carro que ficou na frente da escola e pode ter informações úteis. cara, eu gente. quero muito entrar naquele carro e. Gente, deixa eu só Consegui. perguntar uma coisa. Mano. Como estamos, assim? Porque, por mim, a gente continua aqui. Do jeito que a gente Alex, eu acho que você deve ter ouvido o papo com o Senhor Veríssimo e Sim. nossa grande questão é que a gente vai ter que voltar naquela escola. A gente vai ter que descobrir o que aconteceu lá. A gente vai ter que descobrir o que tem naquele bunker e se é perigoso ou não. E fazer a varredura. A varredura, já que você não tá familiarizado, consiste em a gente fazer o trabalho pesado, o trabalho sujo, que é encontrar as criaturas e destruir elas. E você é uma pessoa que provavelmente tem muita informação e só não lembra agora, e a gente gostaria muito que você fizesse parte da investigação com a gente. Essa é é o nosso pedido pra deixar você solto. Que você ajude a gente. Ó, eu não tenho outra saída e eu tô escolhendo acreditar em vocês, mas vocês podem me explicar pelo menos tudo? Porque eu não tenho como ajudar se eu não souber das coisas. Cara, eu acho que você viu tudo, né? Um menino tava lá na escola, deu um problema lá de algum ritual de alguma coisa. Aquela mulher lá com os cabelos loucos que mata todo mundo arrancando o olho e estraçalhando a boca e matando de uma forma muito horripilante, tá lá na escola. A gente vai voltar lá, torcer que a gente não morra e tentar resolver isso daí. Só isso mesmo. Ok. Alguém lembra? Eu tava meio louco na hora, mas alguém lembra a cor do cabelo da criatura que matou o Gonzales? Cabelos castanhos. Eu tenho Preto. uma amostra... Pretos, desculpa. Eu tenho uma amostra que eu tirei da boca do bombeiro. E era a mesma criatura? Ela tinha o mesmo cabelo? Sim. Ok. Segundo as nossas anotações, nós temos 3 meninas desaparecidas. A Júlia Correia, que era morena, de olhos castanhos.
a Fernanda Pinto, que era ruiva de olhos castanhos, e a Evelyn Orlando, que é morena com olhos verdes. As fotos de olhos das verdes. meninas não condizem com o rosto da menina do vídeo. Ok. Porém, nenhuma dos rostos das meninas do vídeo condizem com as fotos, então esquece tudo que eu tava falando. Só Eu tem uma tenho menina uma no vídeo. sugestão, na verdade. Comparado assim, é bem fácil de perceber que a menina do vídeo se transformou naquela criatura. Era a mesma roupa, mesma cor de cabelo, vocês conseguiram ver o rosto dela. O fato de ela estar com silver tape é uma ligação fácil de fazer. Eu tenho medo de apenas uma coisa, rapaziada. A gente viu que aquela moça ali não era nenhuma das 3 moças que a gente tirou foto. Mas e se quem quer que fez isso acontecer, quem quer que transformou essa menina naquele monstro, faça a mesma coisa com aquelas outras 3? A gente tem que correr. Assim, Essa é a eu teoria. tenho uma sugestão, mas ela pode estar errada, ela pode estar certa. O menino Gabriel, ele tinha uma namorada, certo? A Lina. A Lina, porém a gente não tem nenhuma informação dela. A gente só tem aquela foto rasgada que ele pode provavelmente ter tirado com a namorada, não temos certeza. E a gente não sabe como a Lina é fisicamente, mas ela também tá desaparecida, não? Talvez Então- alguém está registrado na database da polícia local que ela tá sumindo. E eu lembro muito bem que a mãe do Gabriel disse que a namorada dele tinha os cabelos escuros. Então, talvez a gente tenha um ponto por onde começar a investigar. Eu lembro que o sobrenome dela começava com a letra K, se eu não me engano, quando eu tenho aqui no meu Isso. caderno. A gente poderia tentar acessar os arquivos da escola de novo e tentar Ok. conseguir a ficha dela. A gente tem algumas outras opções aqui, mas eu não lembro de ter pego mais nenhuma outra evidência que pudesse ajudar a resolver o caso. A Acho gente que a gente pode tem que voltar investigar o menino Gustavo também, que supostamente é o melhor amigo do Gabriel. É uma das coisas que eu anotei também. E Ixi, sabe onde ele a mora? gente também pode conseguir a ficha do Matheus, que era o menino que tava filmando tudo. Ok. Então acho que tudo se resume àquela sala da escola cheia de ficha. Bora lá então. Ela vai ajudar. Acho que Vocês então decidem fazer o quê, exatamente? Tá, rapaziada, já que a gente tá no meu apartamento, vamos todo mundo recarregar as armas aí, Ok. por favor. Oh, ok. Ô, Liz, Você tem- alguma coisa você- pra comer? Oi? Vocês estão com esse como vazio. Bom ponto. Ok, eu tenho lasanha congelada. E comprei recente, então não vai fazer mal, não. A data de validade tá boa. Eu só tenho que ver se eu tenho pra todo mundo. Dá uma Calma lá. preparação aí. eu tenho um cafezinho ainda. meu querido. 4. Você tem 4 lasanhas Nossa, não, congeladas. pera. É que o dado caiu em cima do teclado e caiu torto. O número que você tirar é o número de Calma. lasanhas que você tem. Ok. Tá, é 4. Tá, você tem 4 lasanhas exatamente. Pera, 4, a gente tá em 4. Opa! Então, rapaziada, tem uma lasanhinha pra cada um, mas vocês vão comer uma lasanha inteira? Mano, pra te falar, não, tô de boa, minha querida. Se tiver um cafezinho aí. Vocês estão com tranquilão. fome, vocês não comeram nada ontem enquanto vocês voltaram, vocês precisam de um pouco Eu quero comer, de tudo. energia. Eu vou comer, mas se Tem você uma quiser um maçãzinha, não? cafezinho, Uma maçã, uma bananinha, pá. Eu eu aceito posso ver se eu metade, tenho uma Joana. maçã e uma bananinha. Aí eu rolo outra preparação? Não, tá bom. Tá, tudo bem. Tá, então pega aí, tem maçã. Tá, vocês Pode então comer se uma alimentam, comem os restos, vocês comem tudo que tinha na geladeira da Liz, na verdade, que era só algumas frutas. Puta merda. E as 3 lasanhas, na verdade, sobrou uma lasanha, porque o Thiago não comeu. E vocês estão prontos pra voltar a investigar. É mais ou menos 7h30 da manhã. Acho que isso ali o que deu. O Alex tá Legal, muito o Alex tá claramente bem mais cansado que todos vocês. Ô, Alex, toma aqui um Ótimo. golinho desse café, meu querido. Vem aqui. Eu não bebo café, desculpa. Ah, mas hoje tu bebe, vem aqui, vem. Não, tô tranquilo, sério, obrigado. Ah, então só Vibrites, meu querido. Eu viro o café inteiro, não gole, só. Bom, Ok, bora pra escola então? acho que estamos com as armas carregadas, tomamos um lanchinho. Tem mais nada que vocês queiram fazer, não? Essa casa aqui é uma caixinha de surpresas. Ah, não, obrigado.
Eu não vou invadir Ok. sua privacidade, não, minha querida. Pode. Eu posso. pode- Deixa eu perguntar, você tem algum caderninho e uma. Tipo um bloco de anotações e uma caneta pra eu colocar na minha bolsa? Tem um bloquinho sim, meu cara. Você encontra. Tá, Ó. você toma esse caderninho aqui, Alex. Você tem um caderninho de anotações agora pra você. Você pode clicar nele Obrigado. no seu inventário pra ver. Também. Eu acho uma boa ideia, eu coloco um na minha maleta também. Você já levava um, Liz? Ou não? Deixa eu ver. Ah, Não, você não levava um, agora você vai levar. Você tem esse caderno aqui também pra levar. show. Desculpa, eu te dei errado. Uma boa ideia. Ah, eu vou limpar Tudo aqui. Eu te dei o mesmo que o dele, eu vou te dar um outro. Você tem esse caderninho de anotações aqui. Você pode clicar também Ai, pra meu ver. Deus. Eu destruí minha live, eu apertei um botão errado aqui. Tá. Vocês estão todos preparados pra viagem agora. Ah, vocês vão pra escola? Vocês pegam o carro? Qual é o plano? Investigar a salinha das Vocês fichas vão dos a carro, alunos. então? Manda no carro da Com Elizabeth, Corsinha? se ela tiver. Ou vocês pedem um... Vamos com o meu Tá. carro mesmo. Vocês Não tem descem problema, não. até o estacionamento, chegam no... Já tem bem menos carros agora, o pessoal tá... Vocês veem algumas pessoas entrando nos seus carros e indo ao trabalho. Na verdade, hoje é um domingo, então vocês não veem tantas pessoas assim. Mas vocês veem algumas pessoas saindo cedo, mais ou menos 7h30. Vocês entram no Corsinha da Liz, em qual formação? Eu dirigindo? Pessoal, eu sei que a gente tá. Eu esqueci de trocar a calça. Você tinha trocado a calça já, não? Você ainda tá com a calça cagada? Não, meu eu querido? te dei a calça, meu querido. Você não trocou a calça, Eu- puta merda. Alguém sobe comigo? Tá bom? Mano, troca aí no fundo, pelo amor de Ai. Deus, velho. É que a calça eu deixei lá. Tá, vamos lá. Vamos pegar a calça, puta Vocês merda. sobem novamente e chegam no seu apartamento, tem a calça jogada em cima do sofá. Ó, meu queridão, vai lá, ó. Troca a calça, por favor. Eu vou no banheiro Ok. e troco a calça. Você aproveita e dá uma Me- limpada? Me seco um pouquinho com papel higiênico. Pego uma toalha branca que alguém tinha usado, parece. Tá meio molhada. Me seco também, Ok. assim. Coloco a toalha de volta. Coloco Ok. a calça e vou. Ele sai do banheiro novinho em folha e, por sorte, a calça tinha a mesma cor da outra, então nem parece que ele trocou. Tem certeza que você trocou aí, meu querido? Eu tô sentindo cheiro de mijo forte vindo. Não sou eu, não. Entendi. Ixi, Ok, vocês entram no carro em qual formação? Eu na Liz frente. dirigindo, Eu dirijo. Daniel na frente, os outros dois atrás? Vou Atrás. atrás com o Alex. Ok. Eu vou atrás do Daniel. Vocês chegam, vocês vão em direção à escola, pegam um pouco de trânsito e chegam nela em mais ou menos uns 20 a 30 minutos, 25 minutos. O carro do Gonzales ainda tá lá na frente e as faixas de não ultrapasse da polícia ainda estão na porta, que tá entreaberta. Quem tá com a chave do carro do Gonzales? Vocês querem investigar o carro primeiro? Acho uma boa ideia. Se vocês conseguirem achar o contato de algum familiar do Gonzales no carro, agradeceria, mas eu não tenho coragem de entrar nesse carro não, rapaziada. Espero que vocês entendam aí. Vou ficar lá na porta da escola esperando. Se quiser, já vou até passar do arquivo. Eu fico lá com a doida lá do cabelo grande, mas não fico aqui nesse carro não. Vocês não querem sair do carro, não? Calma, do meu carro, gente. Vocês estão Por no carro. favor, né? Sim, Não, sim. todo mundo pra fora do meu carro. Ok, vocês saem do Porque Corsinha, a gente tem trabalho pra fazer. que não tá estacionado exatamente na frente da escola, tá um pouco atrás, mas é tipo uns 10 metros da frente. Pode deixar que eu investigo o carro do Gonzales, então. Aí eu... Você vai até o levanto carro do do Gonzales e você tá nele. Você abre o carro, você testa pra Abro ver o carro. você aperta o botão do alarme e tchit, tchit, você vê que o carro destranca. Você então entra no carro e olha ao redor dele, você vê que tem uma foto de uma mulher de cabelo curto e castanho no retrovisor, assim. Ok. Você pega a foto ou você deixa lá? O que você faz? Eu pego a foto. Você pega a foto, quando você pega, você vê que ela, na verdade, tinha uma outra foto atrás, ela tava tapando, mas quando você tira, tinha uma outra foto atrás de um vira-latinha marrom. Meio que uma mistura de linguicinha com alguma raça que você não sabe identificar. Eu pego também. Quando você pega, você olha atrás e tem... Atrás de cada uma dessas fotos tem um nome com um coraçãozinho. Na foto da mulher tá escrito Doroteia.
e na foto do cachorrinho tá escrito bolinho. Ok. E eu continuo investigando, eu encontro mais alguma coisa? Você abre o porta-luvas e você encontra a carteira dele com alguns documentos. O RG, uns R$ 25, CPF, cartão de crédito. Eu pego os documentos dele, deixo o dinheiro por questões morais. E não acho mais nada? Nada muito... Não, nada muito... Você, na verdade, encontra um caderno com uma caneta. Fechado, assim. Ok, eu pego também. Quando você pega esse caderno, você abre e, na verdade, ele tinha acabado de comprar esse caderno. Você abre a primeira página, tava só escrito Querida Doroteia, 3 pontinhos e mais nada. Ele tava começando a escrever uma carta que ele nunca terminou. Ok, eu levo esse caderno também. Fecho o carro, ligo o alarme, tudo, e vou em direção ao Thiago conversar com ele. E aí, meu Thiago, querido, você achou alguma coisa aí, cara? eu encontrei. Eu tô um pouco de coração partido, mas essas foram as coisas que eu encontrei. Uma foto da a possível ex-esposa dele. Se eu bem me lembro, eles estavam tendo alguns problemas no relacionamento. Ele falou, mano. A gente trocou ideia sobre isso. É complicado. A foto de um cachorro, provavelmente o cachorro deles, ou só dele, eu não sei. Encontrei esse caderno onde ele aparentemente começou a escrever uma carta pra Doroteia, a ex ou esposa, não sei. Encontrei os documentos dele, talvez a gente encontre aqui um telefone, um número de telefone que a gente possa ligar pra... Eu não sei. Isso é bem difícil e eu não gosto de lidar com essas situações, na verdade. Pode passar essa carta aqui pra mim, por favor, meu querido? Ok. Ele te passa um caderno, cara. você encontra... Você abre e só tem isso, só tem 2 palavras no começo do caderno e ele tá completamente vazio. Ele parece bem novo, tem até um cheiro de papel novo, assim, como se tivesse acabado de comprar. Eu dou um gole no meu cantil. Eu quero guardar a carta. Na foto da Você Doroteia tem arranca a algum página? endereço? Não, eu quero pegar o caderno inteiro, eu quero guardar. Tá. Eu quero ficar com o caderno. Aham. Eu guardo o caderno e falo... Não, tranquilo, Daniel. Bora focar na missão. Depois a gente lida com isso daqui. Certo? Ok, bora. Enquanto tudo isso acontecia, eu tava sentado assim na parte de fora do carro, encostado na porta do passageiro, dormindo, assim, dando cochilo. Na real, faz um teste de atletismo pra mim, por favor. Pra ver se você aguenta ficar acordado mais ou não. 2. Tá, você dá uma pescada. Você dá uma pescadinha. Vocês olham pro Alex e ele tá escorado no carro, meio que dormindo. Ô, Alex, Hum. cuidado pra não amassar aí minha porta. Mano, você tá caindo por cima do meu carro. Você não quer tirar um cochilo aí no banco do passageiro um pouco, não? Alex, a partir de agora, você tem -1 em todas as roladas de habilidades gerais. Por causa do seu cansaço. Eu tô tranquilo. É, bem tranquilo com a olheira desse tamanho. Não. Ô, rapaziada, já vou aproveitar e já vou entrar ali na sala do arquivo. Se quiser deixar o Dorminhoco aí dormindo, eu te deixo. Eu vou contigo, Thiago. Cansei de Vai lá, queridão. supervisionar Alex. o mijão aqui. Não, eu quero ir, Quer tirar Não, um cochilinho? Cara, é o Ok. seguinte. Então vamos todos. Eu vou falar a verdade aqui pra você, cara. Se aquela mulher aparecer do nada e correr atrás de você dormindo acima, parceiro, eu não vou te puxar, não. Eu já tiro o meu da reta. Vocês entram então na escola, passam por baixo da faixa. Tem rastros de sangue na frente da escola, onde provavelmente o tiro do Daniel no Alex aconteceu. Ops. E vocês estão na frente da recepção. E atrás da recepção tem a sala de arquivos. Ainda tem aquela mesma névoa fina que você tinha analisado a primeira vez, Daniel. Mas ela não é tão espessa quanto ela era ontem de noite. Ok. Eu procuro pela ficha. Vocês entram Abro na sala de ela. arquivos? Entramos. Quem? Vamos Todos? entrar na sala de arquivos? Todos. Tá. Acho. Todos vocês entram na sala de arquivos, que vocês já tinham entrado antes, menos o Alex. E ela continua basicamente do mesmo jeito. Vocês procuram, então, pelos arquivos, o quê? Eu procuro Alina Lina. primeiro? Oi, quem? Alina K. Tá. Alina.
Você... Eu posso procurar uma coisa diferente? Sim, também. Eu quero mais informações sobre o Álvaro Augusto. Tá. Seria o diretor da Ok. escola. Você... Calma, vamos com calma. Você primeiro... A Elizabeth procura por arquivos da Lina e... Você procura bastante entre os arquivos da turma e você não encontra. Você não encontra nada. Eu posso procurar de outras turmas? Não, você encontra... Tipo, você passa por... Você vai em todas as alunas ok. L, você vai tem lá Luana, Letícia, nenhuma Lina. Estranho. Ok. Por que a namorada dele... Bom, ela podia ser de outra escola, mas... E se procurarmos todos que têm um sobrenome que começa com a letra K? Lina pode ser um apelido pra alguma outra coisa. E pelo que eu bem me lembro, a mãe do Gabriel não sabia exatamente o nome dela. Ai, qual é o nome mesmo? É Lina K, alguma coisa assim? Eu acho que procurar pelo sobrenome pode ser uma boa. Acho que Mas se a gente só reunir- sabe que o sobrenome começa com K. E não é A gente categorizado vai por procurar sobrenome, é muita só pelo gente. primeiro nome. É a ordem alfabética do primeiro nome, então procurar por cá seria olhar todas as fichas, que demoraria horas e horas. rapaziada. A gente vai demorar umas horas aqui se a gente quiser fazer isso, Só você hein? não, A gente vocês não pode se fazem dividir. ideia de quanto tempo seria. O que a gente pode fazer é tentar procurar pelo Matheus e o Gustavo, os eu amigos do concordo. Gabriel. Tá. Concordo. Você procura então por... Matheus? Você vai na pasta de M, tem vários Mateus, mas você vai passando por vários e vários nomes, até finalmente bater o olho num nome que era familiar, que era um menino que era um nome Mateus Gillard. E essa é a ficha, que é o mesmo nome que vocês viram na câmera. E essa é a ficha que vocês encontram dele. Gillard. Alguém já quer ir procurando pelo Gustavo? Eu posso ir procurando pelo Gustavo. Você Eu quero fazer uma procura na ligação ficha rapidinho, informações né? sobre alguém chamado Gustavo, mas você não encontra... Você encontra vários Gustavos, mas não parece nenhum deles ser o menino do vídeo. Ok. Mestre, eu posso fazer a busca pelo Álvaro agora? Você pode fazer a busca pelo Álvaro, mas... Então, pode fazer. Então, você quero já ligar vai pro- você vai nos arquivos, você está nos arquivos dos alunos, você vai numa parte, a parte assim que parece ter informações extracurriculares ou de equipe, e você não encontra muita informação, você não encontra na verdade quase nada sobre o Álvaro, você só encontra alguns documentos gerais da escola e de pagamento de professores assinados pelo Álvaro. E eu Você procuro... encontra também algumas datas. Nenhum arquivo do Álvaro é anterior ao dia 1º de janeiro de 2019. Então, não existe nenhum documento ligando o Álvaro à escola antes do começo de 2019. Eu quero já ligar pro número que tá na ficha do Matheus. Ok? Já pego meu celular e ligo aqui pra ele. Você começa a ligar. O telefone toca por alguns segundos. Alô, o Matheus Gillard se encontra? Eles ligam. Ok, isso foi suspeito. Então, rapaziada, não deu nem pra fazer minha impressão de telemarketing aqui pro cara que ele já desligou. É meio estranha a ficha do Matheus, porque ele parece ser o oposto do Gabriel, sabe? É o menino de ouro, o menino quietinho que presta atenção nas aulas. Ele só dorme nas aulas às vezes, mas ele ainda parece ser um prodígio, enquanto o Gabriel conversava muito, faltava muito, apesar de ser muito inteligente. Eu acho que é por isso que o Matheus, durante as filmagens, estava sempre se perguntando se aquilo estava certo e falando pra parar. E eles definitivamente estavam fazendo algo muito errado. Não parecia ser algo pra ajudar a escola. Mas uma coisa é clara, se esse menino é um cara inteligente, que nessa ficha diz, ele provavelmente meteu o pé o mais rápido possível quando ele viu que ia dar problema, e 2, ele provavelmente tá intocado na casa dele escondido, cara. E já que a gente tem esse endereço aqui, eu sou extremamente a favor de trocar uma ideia com esse moleque. Concordo. Não é suspeito a gente ficar indo na casa dos meninos e... Bom, Aí já pegou vocês logo. que sabem. Eu tô Pode por ser, vocês. mas eu não me importo muito, pra ser bem sincero. Eu acho que vidas estão em risco. Precisamos fazer alguma coisa. Desculpa, eu tentei. A gente só tem que tomar cuidado pra não trazer mais vidas inocentes por meio disso.
Não, só falar com o jeitinho, a vida dele já tá metida, cara. Provavelmente vai estar salvando a vida dele, porque se ele tá nessa gravação aí, ele sabe o que aconteceu. Quem quer que esteja fazendo tudo isso, ou o que quer que seja, vai acabar passando facões nele. É isso aí. Mas os 2 garotos atenderam o telefone, vocês têm Eu, em mente por enquanto, né? que... Na Eu verdade, a fui gente não sabe se são professor eles. dele, eu acho. Sim, você foi, você lembra dele. Você lembra do rosto dele. Você lembra que ele era bem dedicado, fazia várias perguntas. E ele tirava notas bem boas. Eu lembro do Matheus. Talvez, não sei, em alguma reunião de pais e professores eu possa ter conhecido os pais dele, então Boa. talvez se torne mais fácil, quer dizer. Faz um teste de... vigilância pra mim, por favor, Alex. 1. Tá, é isso que você lembra. Thiago, eu tenho uma pergunta um pouco Mano. pertinente. Quando você ligou pro Matheus, a voz que você ouviu, ela parecia de um adolescente ou era mais adulta? Ele consegue identificar isso, mestre? Eu consigo identificar isso, mestre? Era uma voz mais fina, assim. Era uma voz um pouco mais fina. Acho que era Na de um puberdade. adolescente mesmo. Puberdade zona rufando lá. Porque se esses meninos estão atendendo o telefone, significa que eles ainda estão vivos. Ou alguém tá atendendo por eles. A gente tem algumas opções aqui. Eu acho que o melhor jeito é ir lá ver, porque, sinceramente, o que aconteceria? Ele tá vivo agora, um dia depois do que aconteceu, mas nada garante que ele vai estar vivo amanhã. Então, Porque se esses eu acho que a gente tá meninos- protegendo ele. Se esses meninos participaram do ritual e estão vivos ainda, eles sabem exatamente o que tá acontecendo e como tá acontecendo. Perfeito. Eu acho que ele tá Então- muito assustado. Ele só desligou. Então ele vamos não lá? deixa. Bora Vamos lá. lá. Ele pode ser o amigo o qual o Gabriel foi dormir à noite, lembra? Que a gente perguntou pra mãe. Ah, Ele pode Tem estar encobrindo possibilidade. pro Gabriel. Talvez, se a gente não encontrar nada lá, a gente liga pro Sr. Veríssimo pra tentar rastrear um número, que eu duvido que seja possível, mas joguei aqui a ideia. Só uma pergunta, vocês já vieram aqui antes, né? já. Uhum. Vocês procuraram a minha ficha? Não. Não, a gente só procuro a procura minha você ficha. mesmo. Enquanto você procura... gente- Você sabe onde depois, por ter vasculhado procurando pelo Álvaro, você não encontra nenhum indício, nenhuma evidência de que você sequer já trabalhou nessa escola. Tá, eu aparentemente não trabalhei aqui porque não tem nada meu aqui. Assim, a Edith parte de duas pares, né? Ou você realmente nunca trabalhou aqui, você tá metendo louco, você talvez tenha matado a galera, o que eu acho que não, né? Porque a galera confia em você. Ou a galera tá encobrindo o fato de sua existência. Que provavelmente é a segunda opção, já que a gente tem a foto do Alex dando aula Uhum. pros garotos e... E também foi eu por tenho isso, como inclusive, provar, né? Eu tenho as cartas, tanto da minha do meu Demissão. convite, da minha demissão Uhum. também. Bom ponto. Ok, Então, bom ponto. Tá. Tipo, Vamos pra casa do Aqui. menino. Alex, você vai ter que passar a conversa na mulher. Não, bora. Ô, dessa vez eu vou na frente, velho. Não aguento mais cheiro de mijo daqui de trás, Daniel. Você vai se virar, meu querido. pode ter certeza que o Ok. cheiro de mijo não é meu. Cara, eu não sei de onde vem, mas você fica do lado dele, Daniel. Então, vocês querem passar em algum lugar, tipo farmácia, pra comprar um perfume? Porque, né? Chegar Cara, na você casa pegar- das pessoas. Lança umedecido, você passa lá, um talquinho, não sei, mano, mas você tá podre, irmão. Não é possível, cara. Parece que ele dormiu numa gaiola. Parece até que você dormiu na gaiola, velho. Ele dormiu na gaiola? Putz, então, gente, ele dormiu numa gaiola, né? E o meu cachorro Ele dormiu dormia na lá, antes dele morrer. Nossa, será que o cara tá com mijo de cachorro no corpo todo? Assim, Você minha casa é roubava? limpinha, tá? Mas eu não costumava limpar a gaiola. Então... Nossa, Quer dizer, eu só- limpava ela, mas depois que o Luke morreu, eu parei de Vocês limpar a não, gaiola. vocês não deram banho no moleque? Vocês não deixaram ele tomar banho, pelo menos? Não. Ele não Nossa quis. Senhora. Ô, irmão, É o melhor toma um argumento banhozinho, que eu na tenho. moral. Vocês querem ir na minha casa rapidinho pra eu Não. tomar um banho, Não. trocar roupa? Não. Não, a gente não pode perder tempo não, vai ficar fedendo mesmo. O máximo que eu posso Vai ficar fazer, fedendo, né? eu tenho um desodorante no porta-luva do carro lá, eu acho. Pronto, perfeito. Já passa tudo aí. Lança Rola o dado umedecidinho. pra ver se também. rolou ou não. Tá, vocês querem ir lá então? Vamos pro meu carro pra gente passar na casa do menino. Vocês saem do arquivo, vão até o carro de vocês, entram no carro Isso. na mesma formação. Não, eu vou na frente.
É, eu vou Eu atrás, quero mijão. saber se a Liz tem o desodorante. Tá, eu rolo Dá uma preparação preparação? aí, vê se tem desodorante. Tá, eu quero gastar um ponto de preparação. Tá. Eu quero muito que ter esse desodorante. Ok. Ai, 4. 4. Não Mais tem um? desodorante no carro. Mas que messe pau no... Eu quero olhar se tem na minha maleta. Não dá, Não, calma. você já foi. Tá, Você bem. rolou Ah, perder. droga. Vocês Ô, então... Alex. Tá, desculpa. É... Vocês começam a dirigir Então. em direção ao endereço. Você bota no celular e já estão dirigindo. Então, aí, não tem, meu querido. Mano, abre a janela, na moral, que tá vindo aqui pra frente. Chega. Tá podre, irmão. Ô, Messi, eu posso usar uma licença poética? Ah, o que você quer fazer? Na primeira parte, quando eu fui colocar a arma, eles ouviram um som metálico. Não faria sentido ter um som metálico só colocando a arma dentro da bolsa. Faz Eu porque posso a falar arma que tinha tem desodorante? pedaços soltos dentro dela. A arma, se você mexer e chacoalhar, faz barulho de metal. Ah, então justo. Então, ok. Eu ia perguntar se poderia ter um desodorante aqui dentro. Se você Ah, não você pode, pode rola ver uma se tem preparação aí. desodorante na Eu sua posso? mochila aí. Posso falar uma preparação? Então Pode. eu quero. Eu quero usar um de preparação também. Pode usar. O mestre usou um balística aí, hein? Eu tirei um. Você não tem desodorante Puta e quando você merda. abre a sua bolsa, por algum motivo ela tá fedendo mais ainda. O cheiro piora. Caralho, Alex, o que você leva nessa Desculpa, bolsa, desculpa, irmão? desculpa. Fechei, eu fecho ela. Ok. Tranquilo. Na moral, velho. Vocês então Que ótimo. continuam dirigindo e chegam. Vocês começam a entrar num bairro um pouco maior, um pouco melhor, perto da casa de onde vocês tinham ido antes no Gabriel. E vocês chegam no endereço que tá à sua direita. É uma rua bem arborizada, bem bonita. Fica a mais ou menos umas 4 quadras da casa do Gabriel. E quando vocês descem, vocês veem a casa dos Gillard. Ela é bem elegante, mas ela não é tão grandiosa quanto a do Opspor era. Ela tem uma cerca verde na frente e ela tem 2 pilares, um teto triangular, tem 2 janelas na frente, tem 2 andares. E vocês veem uma janela em cima à esquerda que tá mais aberta, mas o quarto é bem escuro, por mais que a janela esteja aberta. E vocês conseguem ver alguns pôsteres de alguma coisa que vocês não reconhecem lá dentro. Acho que a gente chegou? Ô, vou ser sincero, mano. Acho que deixar o cara fedendo a mijo e liderar a conversa vai ser complicado, cara. Eu voto no Thiago liderar a conversa. Foi bem divertido da outra vez. Cara, posso sentar. Ô, meu querido, você não quer ficar no carro, não, Alex? Sem querer. Eu acho que eu consigo. Eu vou colocar Consegue, um janeco. Mano, a grama daqui parece sempre. Você não quer passar um pouco de grama no corpo, não? Como eu dizer que grama dá uma linha. Pelo Thiago, menos você não tem cheiro quer- Thiago. rústico, não? Thiago, troca de roupa comigo. De jeito nenhum. De jeito Por nenhum. favor. Não. Daniel? Cara, tu já sujou meu paletó, meu sobretudo, aliás, de Não, sangue. você não, sujou. Não nada não, cara. Ô, Daniel, você não guarda no seu paletó, não, aqueles potinhos bem pequenininhos de perfume lá? Eu? É, você não carrega perfume, não? Você quer jogar uma preparação aí pra ver se tá levando? Eu vou lá, a preparação, Vamos sim. lá, vamos lá. 4. Você bota a mão no bolso e você não encontra nada de perfume. Pera aí. God damn it. Eu posso falar pra preparação ver se eu tenho pelo menos umas mentazinhas aqui fumante sempre tem no bolso? Pra Pode eu- ir. Deixa eu rolar aqui. Vou gastar um de preparação. Pra ver Ok. se é do menino. Tirei 7. Você não só tem uma menta, como você bota a mão no bolso, você sente que tem um frasquinho de vidro. Você pega e você vê que tem um frasquinho de perfume que você recebeu de amostra grátis há semanas atrás e nem lembrava que tava ali. Cara, te falar, irmão, que eu achei que um perfume da Yves Saint Laurent, que eu acho que a galera tá ficando me vender, bagulho caro, 500 conto, mano. Uau! Olha que loucura, o frasquinho aqui. Você quer um pouquinho aqui, meu querido? Dá um Calma banho aí, nele nisso. calma Pode aí. tomar um banho. Como é que é o cheiro do perfume? É um Cara, cheiro mas onde de... que você tá? Toma aqui. Joguei Você nele. sente que tem Não. uma fragrância doce, de castanhas e até um pouco sedutora. Ah, não. O perfume assim me dá dor de cabeça. Ah, irmão, você já deu muita dor de cabeça na gente. É o mínimo que você pode fazer, cara, sem querer. Ah, tá. Supera, querido. Vamos lá. O Alex, de repente, ficou muito mais agradável pra vocês. Nossa. Nossa, Agora pode ir na graças. frente, Alex. Pode Thiago, conversar de você é um boa. anjo. Ou dá uma balinha de menta pra ele também, além do perfume, Você tinha né? balinha de Só menta pra... aqui, Aí, boa. Toma aqui. Aproveita e pega um também, Liz.
Caralho, mas assim, de graça? Tudo Eu bem. senti uma hostilidade ali, mas tudo bem. Ah, Vocês então estão na frente da grade, tem uma campainha. Alex, vai na fé, meu querido. Agora você tá apresentável. com quem tá com a ficha do Matheus? Alice. Eu. Você pode me dar rapidinho? Pega aí. Você pega a ficha dou- do Matheus, ok? Eu dou uma lida, assim, mais o nome do pai, o nome da mãe, Ok. pra memorizar. E aí eu toco a campainha. Você toca a campainha e a gente vai descobrir o que acontece assim que a gente voltar da nossa primeira pausa. Vamos Yes. lá e a gente volta em uns 3 minutinhos. Então, finalmente temos o Daniel. O Daniel perdão. volta. Ele foi só pegar o caderno que ele esqueceu no carro. Ah, E Isso. ele então. Aqui o O caderno. Alex então toca a campainha. Vocês ouvem um zzz lá de dentro. E todo mundo dá um teste de vigilância, por favor. Opa. Cadê meu dado? fez. Tá. 4. 4 também. Tá. Todos vocês, menos a Liz, veem que naquele quarto que tava aberto, com uma janela e um pôster no canto, aparece uma cabecinha. Ele dá uma olhada na janela e volta quando a campanha toca. Alguém percebeu aquilo? Eu O vi quê? uma cabeça ali. Tem alguém Onde? naquele quarto. Ah, Vocês naquele estão quarto. malucos? Não. Ali em cima. Ali, ó, Querida, olha tá de novo, vendo? Não. Só Elias. você. Eu falo pra ela ficar olhando pra lá e toca a campainha de novo. Só a campanha de novo, É. a cortina fecha. Eita! Ok, rapaziada. Assim, Quem quer que alguém esteja tá ali dentro tá fingindo de morto. Uhum. Isso foi bem suspeito. Vocês querem ligar de novo pro número do rapazinho? Acho que é uma boa. A gente vê se toca, já fica plantado perto da janela e já mete o ouvidinho ali perto. Ok. Eu puxo meu celular então e eu ligo pro Matheus. Você quer que eu... Eu pergunto, você não quer que eu converse com ele? Pera, você já ligou. Quando você liga, você ouve uma música tema. Todo mundo dá uma rolada de curiosidade, por favor. Curiosidade. 4. Não, na real. 2. Não, desculpa. Não é uma roda de curiosidade. Vocês podem usar curiosidade se vocês quiserem. É uma música tema que é familiar, mas vocês não conseguem exatamente saber de onde é. Eu não tenho curiosidade, eu acho. Não tenho. Meu. Eu quero. Tá. Você gasta a sua ponto de curiosidade, você detecta que é a música tema do jogo Portal. Ok. Você ouve bem fraquinho essa música tocando. E ela para de tocar e você escuta no telefone. Alex, pega aqui. Vocês então veem que a cortina abre um pouquinho e tem só um olho atrás da cortina, assim, uma frestinha olhando pra vocês. Fala, Alex, fala pra ele que vai ter bolo. Matheus? Alex, fala pra ele que vai ter É bolo. o Alex, seu antigo professor de história. Professor Alex? Sou eu, oi. Ele abre, vocês veem abrindo a cortina um pouco mais e bota a cabeça a um menino bem magro, usando um óculos com cabelo castanho. Exatamente o menino que vocês veem na ficha do Matheus. O que você tá fazendo aqui? Isso aqui são meus amigos. A gente queria só perguntar algumas coisas. Seus pais estão em casa? Eu não vejo você faz sei lá quantos meses. O que você tá fazendo na minha casa? Matheus, calma. Eu posso explicar. Tá? De novo, seus pais estão em casa? Por que você quer saber disso? Não, porque, né? Porque a gente queria entrar, conversar com vocês, mas eu não quero entrar se você não se sentir confortável. Eu tô vendo que você tá um pouco alterado e... Eu sei que se seus pais estiverem aí, vai ser melhor. Alex, fala pra ele que vai ter bolo. Ele vai confiar em ti. Confia. Cala a boca, Daniel. Eu dou um tapinha assim no braço do Daniel. Ei! Sobre o que você quer conversar? É sobre a escola. Ele fica. Ele tá olhando pra vocês congelado por alguns segundos. Daniel, qual que é esse rolê do bolo? Só um segundo. Ele tá jogando portal. É um código, ele vai confiar na gente. O bolo é uma mentira! Ele olha. Ele olha com uma cara um pouco confusa.
E vocês veem que ele sai da janela, passam alguns segundos e ele vai e abre a porta da frente com cautela. Ele tá dentro da porta da frente. Ele fala: O que foi? O que vocês sabem sobre... O que tem a escola? Ela pegou fogo, não pegou? Alguém quer gastar um ponto de detectar mentira aí? Eu. Tá, você gastando um ponto de detectar mentira, você percebe que ele dá uma gaguejada e meio que dá uma forçadinha assim, de tipo, ela pegou fogo, não pegou? Mas ele já sabia que ela tinha pego fogo e tem algo a mais que ele tá escondendo aí. Ô, Matheus, eu acho que... Você já sabe que ela pegou fogo, não sabe? Calma, espera. Eu vi no jornal. Thiago... O que vocês querem? Quem são vocês? Professor Alex, por que você tá aqui na minha casa? Calma. Deixa eu explicar, Matheus. Esse aqui é o Thiago. Ele tá atrás da cerca ainda, tá? Tipo, vocês estão pela grade falando. Então tá meio longe ainda. Tá meio longe ainda, Tá. Mas não tão longe que precisa gritar, dá pra conversar um pouco mais. Tá, eu tô aqui com 3 amigos meus. A gente tá tentando entender e investigar o que aconteceu na escola. E o que eu fico muito feliz que você se lembra de mim, Matheus. Eu lembro de todos os professores, mas o que eu tenho a ver com a escola? Pegar fogo? Ô, Matheus, o Alex chamou a gente do Departamento de Educação Brasileiro, até a gente literalmente foi chamado pelo Alex porque ele estava preocupado com o bem-estar dos estudantes dele, mesmo estando longe. Então ele chamou a gente para ajudar vocês. E você é um dos alunos mais esforçados que eu sempre tive na minha vida. Então, sabe, né, eu gosto muito de você. Eu vim ver se você tá bem, se você quer conversar, sabe de alguma coisa. Mas a escola não tinha pego fogo de noite? Por que eu não estaria bem? Não sei. Eu passo por eles, eu encosto na grade e eu quero gastar um ponto de flertar. Tá. Eu encosto na grade. Oi, garoto. Oi? Tudo bem? Então, meu nome é Liz, eu sou cientista forense e a gente Oi. precisava conversar com algumas pessoas da escola porque a gente viu na sua ficha que você é muito inteligente e você pode auxiliar a gente de alguma forma nessa investigação, de repente, com seus conhecimentos e tudo mais. A gente só queria entrar e conversar um pouquinho. Vai ser papo rápido. Ele olha pra trás assim. Tá, mas meus pais estão em plantão. Tem... Mas lembrei. Não, agora é verdade. Mas a gente pode entrar pra conversar com você? Vai ser conversa rápida. A gente só Pode quer ser tirar umas só ela dúvidas. e o professor e você, Alex? Pode. Tudo ótimo, sem problema. Claro. Lá na fé, meu querido. Eu que falei do bolo. Droga, eu queria entrar. Ele vai em direção ao portão. Ele ainda tá bem... ele tá bastante vermelho. E ele destranca assim, ele tá tremendo um pouco. Ele abre. Pode entrar. Obrigada, meu querido. Ele tem os olhos Eu passo castanhos, junto. agora visto mais de perto. Ele usa uma camisa social, assim, verde clara, com manga comprida. Ele tem um calça de moletom preta. E ele tá usando meias brancas. Ele não tá usando nenhum calçado. Ok. Eu estendo minha mão pra ele, assim, pra cumprimentar ele. Ele dá uma... Oi, professor. Ele Eu se vira e uso- começa a entrar pra casa. Pode usar. Ok. Não, pode usar. Eu queria usar um ponto de acalmar. Pode usar. Pra deixar ele um pouco mais calmo. Mas aí você tem que acalmar. Sim, não. Tranquilo. Então vou usar um ponto de acalmar. Matheus, você tá bem? Tô. E ele, enquanto ele entra na sala... Tô. Só tô preocupado com a escola. Você confia em mim? Sim. Eu não sei. Você disparou de aparecer na escola. Todo mundo se perguntou se você tinha sido demitido. E o Gabriel... Tava preocupado com você e... Ele disse alguma coisa sobre a sua relação com as meninas, mas eu não... Enquanto ele caminha... Eu não sei direito, eu nunca me importava muito com essa coisinha de investigação dele.
quando você passa pela sala, você vê que tem vários troféus e várias fotos do Matheus e de dois adultos, um homem e uma mulher, que tem roupas de cientista, vários prêmios de biologia, química, fotos de formatura. Parece que tanto o Matheus como os pais dele ganham vários prêmios de competições científicas e de química, principalmente. Alex, você não tava querendo ir no banheiro? Eu acho que é uma boa ideia você ir enquanto eu converso com o menino aqui. Não, ô Liz, Mas na peraí, verdade, ele tranquilo. se vira pra vocês. Você disse que você é da polícia? E por que o seu amigo era da educação brasileira, do instituto? Oi? Calma. Não, Matheus, tá tudo tranquilo. É normal você ter algumas dúvidas, algumas questões, né? Tá tudo bem. Mas como assim? Eu não posso ter amigo da polícia? Eu não entendi. Mas o que ela tá fazendo aqui? E o seu amigo... Então, Matheus, eu não sou exatamente da polícia. Eu só participo das investigações, analiso cenas de crime. E por que eu ajudo estaria ali, numa cena de crime? Eu não tenho nada a ver com uma escola. Quer dizer, eu estudo na escola. Então, Matheus, fica tranquilo. Como eu te falei lá fora, eu tava falando muito sobre vir aqui, ver se você tá bem, né? Porque nunca se sabe. Eu sei que você andava lá com... Como é que é o nome do menino? O Gabriel. Fugiu a cabeça. O Gabriel, isso. Sei que você andava bastante com ele tinha esse jeitão mais de investigação. Fiquei com medo de você acabar estando na hora do incidente, na escola junto com ele. Por que eu estaria na escola de noite? Eu não tava na escola de noite. Não, eu sei que você não tava, Matheus. Mas você entende? Eu, como professor, não sabendo do caso, porque fui demitido já te respondendo essa pergunta, fiquei um pouco preocupado com alguns alunos. Eu fui na casa de alguns outros alunos também, de outras séries, de outras classes. Eles estão bem, igual como você tá, mas como eu já fui professor da escola, eu entrei em contato com o pessoal da polícia que tá investigando o caso da escola. Como Vocês foi têm o informação? incidente. O que vocês sabem sobre o incêndio da escola? Alex, Olha, vai eu- no banheiro. Oi, enquanto tá Eu, no rolando isso momento, tudo- não sei nada, por isso Pode que falar, eu pera, fiquei... deixa o Thiago fazer a ação dele. Enquanto tá rolando isso tudo, eu posso falar com o Daniel uma coisa? Pode. Ô, Daniel, você não acha que aquela janela ali do quarto dele não é acessível, não? Se a gente dar uma arrombadinha ali? Ela tá meio aberta, cara. Ela parece que tá consigo mais subir aberta. ali. Vocês estão do lado de fora da cerca. Cara, como que tá o set? Tipo, tem muita gente na rua andando. Tem algumas pessoas andando, porque é mais ou menos umas 9 da manhã agora. 8h30. Mas você tem que 9 da achar o manhã. timing pra conseguir pular a Sim, cerca? você pode fazer um teste de infiltração e um teste de atletismo pra ver se você consegue entrar por cima das cercas sem ser visto. Vamos. Eu animo aí, Daniel. Pera aí, manda mensagem aí pra Alice. Fala pra deixar ele na sala, conversando. Ok. Não deixa entrar no quarto dele, pelo amor de Deus, meu querido. Ok. Liz, eu, Thiago, subindo. Sim, Janela. sim. Isso, manda. Vai, aperta. Pronto, quantos checkzinho tem do lado do... Já visualizou? Em 2, mas ela desativou o negócio lá de azulzinho. Eu não sei se ela viu ou não viu. Não, pô, que hoje em dia que não mostra isso? Quando ele pergunta o que Ok. você sabe sobre escola, você recebe a notificação no celular. Tá, E, Chico. sobre a escola, então, desculpa, eu O só que tinha vocês sabem sobre responder o que causou o incêndio? Eu só vi a notícia, eu não sei o que causou. Não, então, ô Matheus, eu não sei de nada. Como é coisa da polícia, eles preferem não falar pra mim o que aconteceu, né? Mas eu chamei os meus amigos, né, pra gente ir junto. Porque, né, é sempre bom entender o lado de todo mundo. Eu sei que você andava com um pessoal assim na escola que não era tão bem visto. Eu sei também, eu espero que não tenha envolvimento de nenhum dos alunos, tá? Matheus, eu sei que você não fez nada. Ok. Matheus, a gente pode sentar aqui na sala e conversar um pouquinho? Pra ficar mais tranquilo, mais à vontade? Ok, só deixa eu preciso pausar um negócio que eu deixei aberto. E ele se vira. Não. É conversa rápida,
É porque a gente tem mais outros lugares pra visitar, então seria bem interessante se a gente conversasse aqui rapidinho. Ok. Mas, Matheus, tá me deixando um pouco desconfortável essa situação. Você quer ligar pros seus pais? Ah, eles Pra avisar pediram pra eu não eles. incomodar eles se não fosse muito, muito sério. Eles estão trabalhando no Corona. Não, tudo bem, eu entendo. Tá difícil. Mas... Então vamos lá, Matheus. Pra você tá tudo bem a gente conversar, né? Ah, Porque eu sei que você é um ótimo aluno, eu sei que você é uma ótima pessoa. As reuniões que eu tive com os pais, na época que eu tava lecionando lá na escola, seus pais têm muito amor por você. Principalmente seu pai, né? Já que sua mãe é mais, né? Um pouquinho mais, digamos assim, importante no trabalho, né? Então seu pai que tinha mais tempo livre, era o que ele me falava. E ele tinha muito orgulho de você, Matheus. Muito orgulho. eu Ele sei. sempre teve muito orgulho de você. eu sei. Ele olha pros troféus com o nome dele e um quadro gigante dele segurando um troféu. Então, eu sei que você não fez nada. E eu sei que os outros alunos não fizeram nada, porque eu conversei com eles, a gente teve uma conversa. O que foi encontrado na escola? Só por curiosidade? Como eu te falei, eu não Alex. sei nada. Eu não sei nada, Banheiro, Matheus. Alex. Eu não sei nada. Eu dou uma cutucada no braço do Alex com o meu cotovelo. Ele fica olhando pra Lizzie, evitando um pouco de contato visual, ele fica, tipo, olhando pra baixo e olha... Porque ele tá com, aparentemente, bastante vergonha. Senhora, qual é o seu nome de novo? Oi, meu nome é Elizabeth. O que foi encontrado eu na sou- escola, você sabe? Só por curiosidade. Porque eu tinha Então. eu tinha uns materiais que eu tinha deixado no meu armário só pra saber. Então, eu queria sentar aqui e conversar com você sobre isso, porque seus pais, eles têm muito conhecimento em química, não é? Eles são engenheiros químicos, sim. E você acompanha o trabalho deles de alguma forma? Você se interessa pela área? Eu vou ser tão bom quanto eles, sim. Ele dá um sorrisinho meio orgulhoso, assim, meio... Interessante. Esses materiais que você tinha no seu armário, você lembra mais ou menos o que era? Eram anotações, coisas da escola. Anotações? É. Você não gostava de praticar química, Eu- ter seus próprios materiais, fazer seus próprios experimentos? Eu gosto, eu quero ser um engenheiro químico igual meus pais. Eu sou bom em química. Ele aponta pro troféu que tá escrito Competição Científica Júnior Química. E o nome dele é Matheus Guilherme. Interessante. Interessante, muito bom. Você realmente é um prodígio. É o que dizem. Não só em química, como em história, hein? Professor Alex, você tava com uma incontinência urinária hoje, né? Você podia ir no banheiro rapidinho antes que aconteça aquele episódio de novo? É porque eu tomei um susto hoje de manhã. Ô, Matheus. Fiz xixi, O banheiro né? é ali, ele aponta, bem do lado de onde vocês estão, assim. A sala, logo do lado tem um banheiro, uma porta do banheiro. Você pode ir Tudo ali. bem você ficar com a Liz aqui? Sim, você disse que ela é sua amiga. Não, tranquilo então. Eu vou ler rapidinho, tá? Tá. Ok. Enquanto isso, eu e o Daniel estamos pulando na parede, tá rolando o quê? Tá, rola um atletismo e um infiltração pra mim, por favor, os dois. Tá. Eu gasto 4 de atletismo e 1 de filtração. E Ok. 2 de filtração. 2 de atletismo e... Tirei 5 é atletismo, tirei Tá, um você. dado. Ok, vocês pulam com facilidade por cima da cerca. E o Daniel? Eu quero usar os meus 2 também Tá. de atletismo. E rolei 2 no dado. Você tirou 4 também. Vocês dois conseguem pular por cima. Você tem um pouco mais de dificuldade do que o Thiago, mas você consegue pular por cima e passar pela cerca. Agora eu preciso de infiltração dos dois. Não, eu vou gastar 2 pontos. Tá? Eu tirei 5. Tá. Eu vou gastar 2 de infiltração também. Não. Desculpa, você só tem que gastar um. Você não precisa gastar. Você só precisa gastar um ponto e o Thiago te carregou nessa. Ok. Gastei um ponto então. Você gastou um ponto. Vocês tem um momento que passa um carro, vocês olham ao redor, não tem absolutamente ninguém. Vocês pulam por cima da cerca e vocês caem na grama amortecida, não faz barulho nenhum. Vocês conseguem escalar facilmente
pela varanda. Você pula numa parte do moninho, na grade, pula por cima da varanda, e aí você se puxa pra cima e você entra na janela do Matheus. Minha costela ainda dói de ontem. Dói um pouco. Você tratou isso daí, meu querido? Tratar é um conceito um pouquinho exagerado do que a gente fez, mas tá de boa. Quando vocês Consigo me entram no mexer. quarto dele, você vê que no computador tá rolando um portal que você reconheceu mais cedo. Ele tá jogando um Portal 2, um mapa da comunidade. Por isso que tá. E ainda tá meio baixinho, ele não deixou pausado. Tem várias estantes, tem uma estante cheia de livros. Tem livros de Harry Potter, Senhor dos Anéis, e tem muitos livros de biologia e química. Ao redor do quarto dele tem vários posters de Doctor Who, vários e vários posters de videogame. Ele gosta muito de jogos de estratégia, então tem uns posters de StarCraft, uns posters de Age of Empires. O quarto dele tem uma temática bem verde. Do lado oposto do computador tem uma cama com uma coberta verde. E na mesa de computador dele ele tem também três monitores, um teclado gamer, todo verde, um mouse bem mais... apesar da casa dele não ser tão grande quanto a do Gabriel, o computador dele claramente é bem mais potente do que o do Gabriel. Ele claramente passa bastante tempo no computador, provavelmente jogando videogame. Mas o quarto dele também é bem organizado, a mesa dele tá toda limpinha. E tem um LED atrás da mesa verde. Vou dar um alt tab aqui nesse jogo que ele tá jogando. Eu quero ver se ele tá no Facebook, Daniel. Porque se pá, a gente consegue ver algumas mensagens dele, alguma coisa aqui. Tá, você dá alt tab, abre o navegador, entra no Facebook e já tá logado. Deixa eu ver aqui as últimas mensagens dele, então. Você vai no histórico e uma das últimas mensagens dele você vê na lista o que chama atenção, que é o Gabriel Opspor. Você clica e parece que ele apaga o histórico, mas tem um pouco de conversa ainda. E é mensagens de ontem, do dia 29, mais ou menos durante a tarde, só com o Gabriel falando... você vai levar a câmera, né? E o Matheus perguntando, precisa mesmo? E o Gabriel, sim. Ponto. E ele respondendo, ok. Eu quero clicar no perfil do Gabriel e entrar na aba de sobre e ver status de relacionamento dele. Ok. Você clica no perfil do Gabriel e nos relacionados tem a foto de uma menina com cabelo castanho e o nome dela é Lina Kunst. E ela é a namorada Daniel. dele. Daniel, vem cá. Oi. Essa daqui parece ser a menina que tava lá voando e matando todo mundo? Embora ignorar o fato que ela Não tava parece sendo- ser a mesma menina do vídeo, não. Acho que não parece. Olha que eu olhei bem olhado. A Lina Kunst é amiga do Matheus no Facebook? Você clica no perfil dela e tá privado, não. Olha, acho que a gente deve checar todas as fotos aqui do Gabriel que devem estar abertas e ver se a gente acha alguma pessoa que se parece com aquela moça. Concordo. Eu quero um por umas fotos do Gabriel. Você passa pelas fotos do Gabriel e você encontra poucas fotos. Ele não parece usar muito o Facebook. Tem algumas fotos de séries de investigativas, de detetive. Ele posta bastante imagem de série, coisa de Sherlock Holmes, mas você não encontra nenhuma informação adicional do que você já não tinha, além de algumas outras fotos dessa Lina Kunst, que é uma menina de cabelo castanho, olhos castanhos e mais ou menos magrinha. Tem alguma foto que é tipo... Você que encontra parece na aquela residência exata dela? foto, aquela foto que você tem rasgada dele abraçado com alguém, você encontra ele abraçado na Lina, só que não tem não tá impressa, é só essa foto original. Entendi. Tem como usar a recuperação de dados em alguma dessas fotos pra saber a localização exata que elas foram tiradas? Não. Fotos do Facebook perdem os metadados quando elas são upadas pelo algoritmo de compressão. Justo. Tá pensando exatamente isso. Ô, Daniel, a gente pelo menos descobriu a namorada do Gabriel. Ok, a gente descobriu, mas por que ele rasgou a foto? No Facebook eles têm relacionamento sério, mas ele rasgou a foto. Isso não é coisa que se faz quando você termina um relacionamento, por exemplo? Parece que sim. Será que o que quer que o Gabriel tenha feito é motivado por ciúmes ou alguma coisa assim, cara? Emotivamente? Eu ia Parece dizer que talvez ele isso. tava protegendo ela, mas não faz muito ter ela pública Entendi. no Facebook.
Enfim. Acho que a gente Ela pode é da auxiliar mais- escola, aparece que no perfil dela ela estuda na escola Nostradamus do ensino médio. Ah, A gente, pá, será que eles estão querendo deletar o fato que ela existe? Será que foi o Gabriel mesmo que rasgou a foto dela? ou Pode ser outra pessoa. aconteceu ou tá acontecendo a mesma coisa com ela que aconteceu com o Alex. Não tem registro nenhum dele. Ele claramente trabalhou na escola, porque ele tem a carta de demissão. E a Lina, a mesma coisa. Ela não tem registro na ficha de alunos, mas ela claramente estudou lá, pelo menos segundo o Facebook. Não, então o que a gente sabe é que esse moleque aqui claramente tá envolvido e que o Gabriel tá envolvido nisso e que tem alguém tentando apagar a existência dessas pessoas que estavam envolvidas nisso. Voltando pra baixo agora, com o Matheus e a Alice. É, Então, o Alex tá no banheiro, né? Sim. É. E o que que... Eu posso fazer coisa no Matheus. banheiro? Calma aí, deixa ele e ela. Matheus, sem conversinha agora, sem papo furado. Eu preciso de uma informação muito importante. O Que quê? tem que ser sua. Você falou que o Gabriel tava conduzindo uma espécie de investigação por ele mesmo, certo? Ele tá sempre. E você falou que o Alex tinha envolvimento com as meninas que sumiram, É o que o Gabriel dizia. mas Mas- ele especificou isso, tipo, porque ele achava que o Alex tinha envolvimento, como o Alex tinha envolvimento. Era alguma coisa sobre... Ele falou alguma coisa sobre as meninas terem pego recuperação... Principalmente a Lina ter pego recuperação numa matéria que ela não... Que ela era boa. E ele falou que essa era a única coisa que tinha em comum com as outras meninas que desapareceram ano passado. Falando nisso, As meninas... vocês não têm nenhuma outra você- informação sobre as meninas que sumiram ano passado? Vocês da polícia? Eu preciso que você me confirme. As meninas que sumiram foi a Júlia, a Fernanda, a Evelyn E a Evelyn, e a Lina. Você sabe da Lina? Sim, foi... sim. Ela sumiu, ela tá bem. Ela sumiu. Uhum. Então, olha só. Eu vim com o Alex aqui, mas ele também é um potencial suspeito de estar envolvido nisso tudo. E. O quê? E eu preciso entender como. Então eu preciso de todas as informações que você puder me dar, por favor. Qualquer coisa que você lembre. Enquanto eu falo isso pra ele, eu tiro da minha maleta a câmera de vídeo quebrada. Quando você Mostra pra pega ele. a câmera na mão, você olha pra expressão dele, ele... Matheus, calma. Não fui calma. eu! Não fui eu! Olha, É tudo culpa do Gabriel. Eu não sei porque ele fez o que ele fez. Desculpa. Matheus, por favor, não fica nervoso. Calma, respira. A gente não tá aqui pra julgar você, pra prender você, nada. Eu só preciso saber o que você sabe, porque eu preciso impedir que coisas ruins aconteçam com mais pessoas. Eu só preciso da sua ajuda pra salvar a vida de mais gente. Você quer gastar um ponto de acalmar? Você tem? Eu não tenho. Tudo bem. Ele... O Gabriel... As meninas sumiram. Ele tá muito nervoso. Ele não consegue juntar... O que Eu abro a porta do vocês banheiro encontraram agora. na escola? Tudo bem. A gente encontrou uma explosão. Foi causada por alguém que conhecia bem os químicos que estava usando. E essa explosão provavelmente foi causada para cobertar algo ruim que estava acontecendo lá, ou tentar destruir a escola antes que mais coisas ruins acontecessem. Vocês não encontraram nada... Nada demais lá? Mestre, eu quero O que sair você do quer banheiro. dizer? Não, tá, você saiu. Você sai agora do Eu banheiro. saí. O que você diz com nada demais, Matheus? Você pode me contar tudo que você souber. Nada demais o quê? O que aconteceu? Você não falou que ele era o que... Eu não me sinto confortável com Alex. você aqui. Ah. Alex, você pode, por favor, esperar do lado de fora? Não, eu quero entender. Não. Eu quero entender o que tá acontecendo. Você falou pra ele. Eu não... Ele Ele tá vira... no- Ele fica muito nervoso e ele sobe a escada correndo. Nisso, ele abre a Matheus! porta e encontra vocês dois mexendo no computador dele. O que vocês estão fazendo aqui? O que é isso?
Ele vira as costas e sai correndo e se tranca num outro quarto. Ô, Daniel, a gente acabou de ganhar uns 30 minutos aqui, pelo visto, né? O cara vai ficar um tempinho lá, meio na noia. Eu subo correndo pra encontrar o Thiago e o Daniel. Ô, Nossa, porra! Ô, gente! Eu subo ô, atrás dela, subo atrás da Alice. Ô, gente, Faça um teste de pelo vigilância, amor por favor. de Deus. Todo mundo? É. Não, quem subiu? O Alex tá lá embaixo ou tá... Ah, Eu subi junto com Quanto? com a Alice. 5. Tá, Ô, calma aí, pera aí. Tirei 6. tá. Só vocês dois? Ah, os outros podem tirar também. A gente também? Vocês estão todos juntos. 6. 6 e... 6. Caralho, que porra é essa? Meu Todos Deus. vocês Tá todo escutam mundo vigilante. ele chorando e falando: atende, mãe, atende logo. Oh, no. Mãe! Rapaziada, eu acho que eu Eu- vou ter que chutar mais uma porta hoje. Chuta, vai. Não. Não. A mãe do moleque vai ouvir o estouro. Não, ele Então não chuta rápido. Ah, chutei, foda-se. Pá, chuta a porta. Você do moleque. arromba a porta, você vê ele com o telefone na mão. Ai! Não me mata, não, eu não fiz nada, foi o Gabriel! Calma, meu parceiro, calma, respira, meu parceiro, respira. Passa lá aqui. Sai! Passa Mateus, lá. Ele tá chorando no Solta canto. a Me mão solta, Ô, rapaziada. Tá, saiam do banheiro. Eu acho que é melhor. Ele tá no banheiro? Ele tá no quarto Não dos entendi. pais. No quarto, tá. Eu arranquei o celular da mão dele já. Ou preciso rolar alguma coisa pra isso? Não, você pode arrancar, mas você tem que fazer um Arranquei. atletismo aí. Faz um atletismo só pra ver. Mas atletismo, tá. Vou passar 2 pontos de atletismo então. Tá. Só pra- Não, você gastou 2 pontos, você já pegou. Você arrancou da mão dele. Beleza. Ele, ai, não, por favor. Eu não fiz nada, não fui eu, foi o Gabriel. Ele tá sentado não. no chão, algo assim? Ele tá no cantinho? cantinho, do lado da cama, assim, ajoelhado. Eu Uma cama sei de que casal com uma cômoda do lado, algumas fotos do casal dos pais dele ao redor. E tem um troféu grande no outro lado do quarto. Tem uma porta pra um Eu banheiro quero também na sentar na suíte. frente dele, mano. E usar elogiar pra conversar com ele. Eu pego. Tá, você gasta o ponto de elogiar. Eu quero gastar pra te elogiar e falar, mano, você é muito corajoso, meu querido. Na real, o melhor nesse momento seria acalmar pela situação que ele tá. não tem Você não não. tem? Ai. Tá, não, você pode dar um elogiar então. Posso dar um elogiar? Pode. Então. Ele Ô, tá Matheus. tipo. Vou falar pra você, cara. Eu sei que você tá tenso, mas, pô, eu juro pra você que a gente não vai fazer nada com você. Tudo que a gente tá fazendo aqui é pra te proteger. Eu vou ser sempre honesto com você. A gente não foi sempre honesto com você, a gente não é de nenhum departamento de educação brasileiro nem nada. E baseado nas filmagens que a gente já viu aqui, você provavelmente deve ter visto algumas coisas que devem ter te afetado muito, cara. E com isso eu quero te falar que você é um cara muito corajoso. Você é um menino muito esperto, de não ter feito nada de errado. E a gente tá aqui pra te ajudar, irmão. Entendeu? Mas pra te ajudar, a gente precisa que você confie na gente do mesmo jeito que a gente vai confiar em você agora. Entendeu? Ele olha pra Então, vocês. você é um menino esperto, Ele tá quieto respira. olhando pra vocês. Respira. Primeiro, antes de fazer qualquer coisa, respira, vai. Fecha o olho e respira. Ó, na minha Só mão não aqui, eu não machuca. tenho nada aqui nas minhas mãos. Aí não Eu vai não te fiz machucar. nada, a culpa não é minha. Eu só levei Cara, a você é câmera. Ele falou pra inteligente. levar a câmera, eu levei a câmera. Ele falou que ela ia Você- confessar. Ele falou que ela era responsável, eu só fui. Eu não sabia que ele ia fazer aquilo. Eu não sabia que tinha um bunker embaixo da escola. Como é que eu sabia que ele ia matar ela? Ela quem? Você sabe quem era ela? A Agatha! Agatha. Quem é essa Agatha? Vocês não... Não, a gente não conhece não a Agatha, meu. A gente tá aqui justamente por isso. Para o que aconteceu com a Agatha, não acontecer com mais ninguém. Onde é que tá o celular do Matheus? Tá na mão do Thiago. Ô, Thiago, você pode me dar o celular do Matheus? Depende, Matheus, eu posso dar o celular pra ele? Não. Ele levanta a mão pra pegar o celular de volta. Olha, eu não vou poder te devolver isso daqui, Matheus. Você é inteligente, você sabe o porquê. Se a gente quisesse te fazer mal, você como um menino inteligente você sabe que a gente poderia ter feito há muito tempo, cara. Tá bom? Vocês não vão acreditar em mim de qualquer jeito. A gente tá acreditando, a gente tá querendo te ouvir justamente por isso. Matheus, Não, eu quero. se eu falar Eu o que quero, aconteceu. eu quero andar e sentar perto também. No chão. Ele pra- vai um pouco pra trás assim. Ele tá parado no canto, ele não tem pra onde ir. Vocês estão cercando ele.
Eu quero manter o nível do meu olho equivalente ao dele, pra não parecer que eu tô com a superioridade falando com ele, sabe? Ok. E eu queria usar a terapia nele. Queria usar ponto de terapia nele. Você pode usar um ponto de terapia nele. Só pra identificar Mas você tem que falar o alguma coisa exatamente... pra terapia. Você tem que usar a terapia e fazer a terapia. Ok. Eu me aproximo dele e perguntei, Matheus, você me parece estar bem ansioso? Você costuma sentir bastante ansiedade nesses momentos? Vocês entraram na minha casa, vocês estavam no meu quarto mexendo nas minhas coisas, o que você quer que eu espere? Eu não conheço nenhum, eu não devia ter deixado vocês entrar. Ai, meu Deus. Tá tudo bem, cara. A gente quer ir embora o mais rápido possível. Eu queria que tu só lembrasse que a gente não tá aqui pra te machucar. E eu gosto muito de Portal 2. Só queria dizer isso também. E o bolo é uma mentira. Esse é do 1. Fico esperando a reação dele. Isso é do 1. Daniel. Tá. O que eu vou... Ano passado. A Júlia, a Fernanda e a Evelyn desapareceram. E ninguém parecia ligar muito. E o único que tava fazendo... O Gabriel fica com esse negócio de querer ser um detetive. E no começo a gente só ia com ele porque ele é um amigo bom, ele é um amigo legal. E era um jeito da gente, eu, ele e a Lina, da gente só passar o tempo juntos e... Era tipo jogar RPG, mas ele levava muito a sério. E aí... Ele não levou a muitas coisas, ele... Aparentemente ele tinha alguma suspeita do Alexander, ele olha pro Alex, mas... A gente nunca levou muito a sério. Desde que as meninas apareceram, começaram a surgir também lendas na escola de meninos que estavam brincando de Blood Mary. E tava ficando cada vez mais frequente, as pessoas estavam jurando que estavam vendo coisas na escola o tempo todo. Até eu mesmo acho que eu vi uma vez alguma coisa. Mas... O que realmente... As coisas começaram a mudar. Foi mais ou menos semana passada. Quando quem sumiu foi a Lina, a namorada do Gabriel. O Gabriel ficou obcecado. Ele parou de conversar com a gente. E ficou paranoico, tentando descobrir o que aconteceu com ela. Muito mais do que ele tava com as outras 3 meninas antes. E aí... Ele voltou a falar comigo e com o Gustavo. No nosso grupinho de investigação. E falou que claramente ele sabia que a Agatha tava envolvida. Ele tinha certeza que a Agatha tava envolvida com os desaparecimentos das meninas. Ele falou que tinha provas. A gente pediu pelas provas, falou que ele tava... O Gabriel nunca gostou da Agatha, ele sempre fazia bullying com ela e com o que aconteceu com a mãe dela. E ela já não era uma menina muito normal. Mas aí ele... E o Gabriel também não tava muito bem por causa do que aconteceu com a Lina. E aí ele marcou pra gente ir na escola de noite, porque ele queria mostrar algo que era irrefutável pra Agatha. Ele falou que tinha uma prova que era impossível ela refutar e ela ia ter que confessar na frente de todo mundo. E aí ele pediu pra levar a câmera pra eu gravar ela confessando. Só que aí... Eu avisei ela, eu falei que eu tava com medo, o Gabriel não tava bem, ele tava paranoico, ele tava agressivo. Eu falei pra ela não ir, eu falei que não era uma boa ideia, porque ela podia se machucar. Eu avisei pra ela. E eu tinha conversado com ela na semana que a Lina desapareceu, e ela gostava, ela era a única... A Lina era a única amiga da Agatha. Não tinha por que a Agatha fazer qualquer mal contra ela, e a Agatha tava tentando me ajudar também. Mas... Mesmo eu avisando a Agatha que o Gabriel não tinha boas intenções com ela, mesmo eu falando pra ela que ele pretendia machucar ela, talvez, ela foi, ela apareceu. E aí... Ela foi de noite, eu, o Gabriel, o Gustavo e a Agatha. A gente foi na escola de noite, o Gabriel disse que tinha algo que ele precisava mostrar pra gente. Só que aí eu gravo as minhas aulas, eu uso a minha câmera pra gravar minhas aulas, pra eu poder ver elas depois de novo e estudar o que eu perdi. É verdade. Só que, bem
bem no dia que eu fui gravar isso, a minha câmera encheu o cartão. Então eu e o Gustavo, a gente foi no laboratório pegar um outro cartão SD pra poder gravar o resto da noite e a confissão da Agatha. Só que aí quando a gente... Aí o Gustavo falou que tinha alguma coisa na biblioteca, ele abriu uma estante, tinha um caminho atrás da biblioteca, a gente desceu, tava tudo escuro, e aí o Gabriel matou a Agatha na minha frente, e ela voltou à vida e pegou o Gustavo. Calma, Matheus, calma. Matheus. A gente precisa ser lógico, cara. A gente precisa ser lógico aqui. Porque com lógica Não tem lógica no que eu vi, não faz sentido o que eu vi. Matheus. Esquece essa parte. A Agatha, por acaso, ela tem cabelos pretos, compridos? Sim. A Agatha é a menina do seu vídeo? Que vídeo? O vídeo? Da Você sua tem vídeo? Você câmera tem o que vídeo eu te daquela mostrei. noite? Você quer ver o vídeo? Não, Liz. Não acho uma boa ideia. Eu quero ver o vídeo. Ok, Deixa ele eu quero ver, fazer um né? trato com você. Você nos ajuda com o máximo de informação que você puder e a gente te mostra o vídeo. Tá. Mas a gente precisa do máximo de informação possível. A gente precisa saber toda a investigação que o Gabriel compartilhou com você. Se você tiver conversas com o Gabriel, a gente precisa saber tudo que você sabe e a gente Eu tenho um mostra o algoritmo vídeo. que eu programei que deleta todos os meus históricos a cada 3 meses. Porque você sabe, essa coisa de cancelamento de internet, eu nem uso muito rede social, mas eu não gosto, eu não quero minha exposição e a minha carreira química é muito importante pra eu ter que lidar com esse tipo de situação. Então, Seria sua carreira química? eu quero ser um engenheiro químico. Matheus, talvez isso não tenha nada a ver, mas eu quero te fazer uma pergunta além de tudo que aconteceu aquela noite. Você tem alguma coisa a ver com a explosão da escola? Depois do que aquilo, a gente saiu correndo. Depois que uma coisa aconteceu que você nunca vão acreditar de qualquer jeito. Eu e o Daniel, o Gabriel, a gente saiu correndo. Mas ele me segurou quando a gente tava no refeitório e falou que a gente precisava queimar a escola pra tentar destruir aquela coisa que tinha acontecido. A Agatha voltou à vida, ela tava enforcando o Gustavo, ela tava enfiando os cabelos dela na cara dele. E... Matheus, tá tudo bem. Ela tava torta e a garganta dela tava sangrando, como que ela tava mexendo? Não faz sentido nenhum. Matheus, você lembra como que o seu amigo abriu a estante da biblioteca? Ele puxou, ela tava aberta. Ela já estava aberta? Sim. E tinha mais algo lá embaixo, quando vocês chegaram? Como assim? Tinha pessoas, tinha... O que tinha no Era um bunker? lugar... Você lembra? Calma, deixa eu... Era um corredor e tinha a porta. Eu lembro... É muito difícil, eu só consigo lembrar dele cortando a garganta. Calma, Matheus. Era um lugar cheio de símbolos e velas. Parecia uma cena de filme de terror. Tinha um livro. Livro? Tinha um livro, 2 livros. Eu lembro, tinha um grande livro no fim da sala. E quando eu derrubei a câmera, eu vi que tinha um outro livro do lado dela. Mas eu não... Mas Você não se lembra de nada? eu Você não tava mais consegue- preocupado vendo a minha amiga sendo degolada na minha frente. Você não consegue desenhar nenhuma dessas figuras pra gente? Não, eu nunca fui bom em desenhar. Tudo bem. Você falou que alguma coisa aconteceu com a mãe da Agatha. A Agatha sempre foi uma menina muito, muito isolada, ela foi sempre muito problemática. Ela vivia sozinha, a única pessoa que era amiga dela e conversava com ela era a Alina, que era talvez a única pessoa que tinha empatia. E a mãe da Você Agatha não foi conversava presa com um a tempo Agatha? atrás. Por causa... Você não conversava com a Agatha? Não antes da Alina assumir, mas... Eu sabia que a Agatha ia estar passando por um momento difícil, eu fui conversar com ela e ela parecia muito, muito preocupada com a Alina. E aí... o Gustavo e o Gabriel não paravam de
Já não era suficiente a Agatha sofrer a merda de vida que ela tinha, que não era uma vida fácil. Todo mundo sabia, a escola inteira ficava zoando ela, falando que ela era filha de uma assassina. E ela passava só o tempo todo isolada na biblioteca, trabalhando. E... Alex, você sabe o nome da mãe da Agatha? Alex, não, desculpa. Oi? Não. Matheus. Não. Mas ela é a mãe dela é a assassina da arvorezinha. Assim, da arvorezinha. Vocês querem dar uma rolada de... Eu tenho ponto de curiosidade. Pode dar uma rolada de curiosidade. Todo mundo. Todo mundo? É, vê se você lembra. Eu tirei 4. Eu tirei 6. Tá? Tirei 1. Tiago, você, por ser um repórter, lembra que a assassina de arvorezinha foi uma serial killer que foi presa recentemente. E você não lembra exatamente o que, mas você lembra de ver reportagens sobre mulheres que estavam desaparecendo. E finalmente uma delas, uma mulher teve um ataque psicótico no meio da rua, tentou atacar um grupo de mulheres que estava passando. E quando ela foi presa, tiveram um mandato para procurar na casa dela e encontraram restos mortais de várias outras mulheres que tinham desaparecido e sido assassinadas. E aí conseguiram linkar os fatos e ela foi presa. E ela é conhecida como a assassina de arvorezinha porque porque várias pessoas tinham desaparecido na rua de Arvorezinha, em São Paulo. E sabendo sobre esse caso todo, como repórter, eu sei onde é o endereço dela? Não, mas você sabe onde pesquisar informações sobre esse caso. Tranquilo. Você tem contatos que você pode mandar pedindo mais informações sobre isso. Eu quero mostrar uma coisa pro Matheus. Eu quero que o Matheus olhe o pedaço de foto que tem só o Gabriel e eu quero perguntar. Matheus, você por acaso sabe quem tava nessa foto com o Gabriel? A Lina, é uma foto dele com a Lina. E ele aparentemente riscou essa foto ou algo do gênero. Você acha que foi logo que a Lina desapareceu por conta da investigação ou eles No estavam quarto dele, ele brigando? tinha um quadro que ele ficava juntando os pedaços da investigação e ele tinha foto de todas as meninas que desapareceram e ele riscava um X na cara delas. Sei lá por quê, porque ele gosta de parecer um detetive, eu acho. Uhum. E então essa foto ele riscou provavelmente quando a Lina desapareceu. Mas ok, é ele e a Lina. Perfeito. Bom, Matheus. O Você vídeo. então... Eu quero ver o vídeo, eu quero ver o que aparece no vídeo. Eu não posso Calma, saber assim. Você então não sabe como eles abriram a estante, certo? Você encontrou ela aberta já? Já tava aberta quando eu e o Gustavo chegamos nela, sim. Eu não sei como eles abriram. Eu nem sabia Quem que tinha. sabe isso é Que provavelmente tipo de só o escola Gabriel. tem que uma sabe. parte secreta? É Tá, isso deixa que eu só a gente quer. As perguntar coisas como estão é muito que... estranhas desde que o diretor novo entrou. Ô, Matheus. Ah. O diretor novo, o Álvaro Augusto. É. Certo. Eu entrei logo depois. Ele te contratou, ele contratou você e os professores novos. Sim. Eu vou te falar uma coisa agora, eu sei que vai parecer estranho pra você, Ah. mas eu não sei porque eu me lembro de você, eu me lembro do Gabriel. Porque você deu aula pra Mas- gente, talvez? Sim, é claro. Mas eu não lembro de mais nada, Matheus. Eu não lembro de mais nada. Eu quero te mostrar isso aqui. Aí eu mostro pra ele a carta de demissão. Que eu guardo no meu Ele no pega meu a bolso. carta e começa a ler. Agressão a aluno? Você agrediu um aluno? Eu tenho certeza que não. Mas eu não lembro de nada, Matheus. Eu quero saber, você lembra de algum aluno que foi agredido? Não, você simplesmente parou de dar aula e te substituindo por um outro professor. E ele te entrega a carta de volta. E ninguém nunca explicou. Nós achamos que você tinha só mudado de escola. Ninguém se importou muito, na verdade. Matheus, o que você viu lá embaixo, a situação toda, esses símbolos, eu lembro deles.
Eu vejo, às vezes. Eu fui na escola. Você sabia do que tava acontecendo? Você... Não. Matheus, me escuta. Calma, me escuta, por favor. Eu não sabia de nada. Eu não sei de nada, até agora, inclusive. Eu simplesmente tenho algumas lembranças de meninas ensanguentadas. Ô, Alex. Quê? Alex, para de falar, pelo amor de Deus. Não, eu quero que ele saiba a verdade. Do que você tá falando? Você que é responsável... Deus. Mas você entrou na escola depois que a Júlia que a Júlia desapareceu. O que você... Então por isso você que eles entende falam... que pra mim não faz Por isso sentido. que o Gabriel falava que você tava conectado com as meninas. Eu não... Matheus, olha pra mim. Eu sei que você passou por uma coisa horrível. Você deve estar traumatizado até agora. Deixa eu ver o mas- vídeo! Eu não aguento mais! Eu quero ver o que eu vi! Eu quero saber se tem Escuta. provas físicas do que eu vi. Matheus, eu preciso que você olhe pra mim agora, no meu olho. O quê? Você acredita em mim? Você entende que se a gente fosse pessoas que só quisessem o seu mal, o mal das pessoas, a gente teria te matado. Você nem estaria aqui agora. Você fala matado, Você tá vendo essa marca aqui? Ele dá um passo pra trás assim e se esconde um pouco. Alex, Eu talvez mostro pra a ele. gente tenha Você que tá vendo diminuir o essa tom. marca? Matheus, Não, escuta. espera, Não. deixa eu falar, por favor. Eu conheço o Matheus. Não O parece. Matheus é um menino genial. É um menino... Isso tá na ficha dele, ouro. todo mundo sabe. Deixa eu falar. Você tá vendo isso aqui, Matheus? Eu mostro pra ele as marcas do... Você foi preso! Você saiu da polícia? O que tá acontecendo? Ele se levanta, ele se levanta. Espera. Ele se levanta e tenta... Que tu esteja fazendo. Ele se levanta e Agora. tenta pular por cima da cama. Daniel, você pode tirar o Alex daqui? Matheus, por Com favor. todo prazer. Matheus, O Matheus tenta olha pra pular mim. por cima da cama? Ele tenta pular por cima da cama dos pais dele que estavam de um lado, ele pula Não. pro outro Deixa ele. e vai pra próximo da janela, assim, e abre a janela. Não, Matheus. O que tá acontecendo? Deixa eu ver a merda do vídeo, pelo amor de Deus! Dá o vídeo pra ele ver. Ah, mostra, pelo amor da Mateus, Virgem Maria. tá, Vídeo pra ele. eu sento no chão, eu abro minha maleta com o notebook e eu peço pra ele sentar do meu lado. Matheus, senta aqui. Daniel, você pode tirar o Alex aqui, por favor? Eu não acho que ele vai ficar... Não. Dá play no quero ver. vídeo, dá play no vídeo, eu quero ver o ver. vídeo. Deixa eu ver. Eu quero ver o vídeo também. Matheus, você acha que você consegue rever tudo que você viu antes? Você consegue Eu preciso ver aguentar esse- o peso? Eu preciso ver o que eu vi. Mateus. Eu preciso ver o que eu vi. Matheus, confia em mim, você não precisa ver. Matheus, você sabe o que você viu. Eu vou te mostrar o vídeo, você vai ver de novo e você vai reviver aquele dia de novo. Você consegue dar conta disso? Eu quero ver o vídeo. Eu quero ver o vídeo. Ele se inclina, ele ainda tá com a mão na janela, mas ele se inclina pra ver mais de longe, assim. Ok. Pera Eu aí, quero antes que do você, vídeo. eu quero que você venha aqui do meu lado. Você saia da janela. Eu tô vendo pra aqui, você eu ver tô o vendo vídeo. eu tô vendo bem aqui. Eu quero ver o vídeo daqui. Eu não quero ficar perto de vocês. Matheus, se a gente tirar o Alex daqui, você vai ficar mais confortável? Talvez. Daniel, você pode tirar o Alex daqui do quarto? Aham, Daniel, Alex vem. Tá. Matheus, pode vir. Eu quero pedir desculpa. Ele tá justamente aqui com a gente porque, dada a instabilidade dele, é muito mais seguro que ele esteja do lado de pessoas competentes do que sozinho mundo afora. Entendeu? Ok. A gente ok. tá aqui pra dar um jeito Ele nisso. vai, ele anda com você e senta e fica. Ele não senta, mas ele se agacha pra ver o vídeo. Ok. Ele ajeita o óculos. Eu vou dar play no vídeo então. Eu quero ver. Ok, dei play. Ele dá play. O vídeo começa com os dois andando na biblioteca, o Gustavo e ele. E aí vocês veem eles passando, abrindo a estante. E o Matheus, tipo. Eles descem. Continuam descendo, passando pelo corredor. E aí, quando chega no momento em que abre a porta e tem todo a cena, os símbolos pra todos os lados, o Gabriel com a faca e a Agatha ajoelhada. Eu falo, para, deixa. Ele vira as coisas. Parei. Matheus, O que, não que, precisa o que, ver que vídeo vocês se não viram no quiser, vídeo? cara. O que dá pra ver no Matheus, vídeo? A gente Me sabe descreve que o você vídeo, eu não viu. quero ver o vídeo. Me descreve o que tem no vídeo. Acontece exatamente aquilo que você falou pra gente. O que é aquilo que eu falei?
Aí a gente escuta gritos, do nada mostra os pés e a saia de uma menina e o vídeo para. A Agatha, Hã? ela se torna exatamente aquilo que você acha que ela se tornou. O que ela se tornou? Ela morreu e ela voltou à vida, é isso que você tá me falando. Você acredita em mim? Você acredita em mim que isso aconteceu? Existem provas físicas que isso aconteceu. Sim! Eu grito da porta, segurando o Alex. Você pode me Matheus, soltar. isso é uma investigação confidencial e é por isso que a gente veio falar com você. E Como que não é uma o tipo coisa de dessas informação. pode... Isso vai literalmente contra tudo que eu acredito, tudo que eu estudei minha vida inteira. Os meus pais estão trabalhando pra lidar com um vírus, as pessoas estão voltando à vida depois de ser degoladas e matando os outros. Matheus, isso é uma coisa que é muito rara de acontecer e a gente tá impedindo que machuque mais gente. E é por isso que a gente precisa da sua ajuda. Ela foi... A gente precisa impedir que machuque mais gente. Mas ela não morreu, ela não queimou. A gente queimou a escola pra tentar parar essa merda. Não deu certo! Eu grito da porta. Vocês viram que... Você me disse que você viu um livro, certo? É, um livro com um No símbolo bunker. em cima. Talvez esse livro diga pra gente como a gente pode parar isso. E é por isso que eu preciso que você consiga de alguém a informação de como abrir O livro tava aquela na... estante. O Gabriel pegou o livro. Você sabe Ele onde Gabriel levou o tá agora? livro? Tava na mochila dele, ele colocou na mochila antes de ir embora. Pegou fogo. Você sabe onde o Gabriel tá agora? Não, eu não consigo. Por que eu ia atrás do Gabriel depois do que ele fez com a Agatha? Não faz sentido, por que ele fez aquilo com a Agatha? Não faz sentido. Escuta, Por Matheus, que ele Matheus. matou a Agatha? Não era pra confessar ela. O que tem? Matheus, do mesmo jeito que a gente viu umas coisas completamente paranormais e estranhas, a gente... tem Pera, a vocês viram possibilidade coisas de- paranormais? Onde? No vídeo? No próprio vídeo. Mas vocês foram na escola, aquela coisa foi... A Agatha tá lá ainda. A gente não sabe. A gente não sabe o que tá acontecendo, a gente quer saber o que tá acontecendo e pra isso a gente precisa falar com o Gabriel, Matheus. Escuta aqui. Eu não sei onde ele tá. Você pode mandar uma mensagem pra ele chamar ele pra cá? Eu posso tentar ligar pra ele. Liga pra ele então, por favor. Mas, Só que antes, calma. Matheus, Bebe uma água antes, se acalma. Matheus, a gente precisa que você não fale pro Gabriel que a gente tá aqui e que a gente tá investigando. Porque ele sabe muito mais do que a gente e ele provavelmente não vai querer que mais pessoas se envolvam. Então você precisa falar como se a gente não estivesse aqui. Ok. Meu celular. Thiago? Se tu fizer isso, eu te dou um PC Gamer novo. Toma aqui o Eu celular. não preciso. Grosso! Ele pega o celular. Ele vai nos contatos dele. Ele pega... Vai em Gabriel Opspor. E ele liga. E coloca o telefone no ouvido. Alô? Gabriel? Onde você tá? Ele desligou. Ele fez a mesma coisa com a gente. Não pode mandar um zap pra ele aí, não? Eu posso. Ele... O que eu escrevo? Pede a localização! Pergunta se ele tá bem. Primeiro de tudo. Fala Demonstra com ele do primeiro jeito que você tá que preocupado com você ele. conversava normalmente, pra não Não levantar tem nenhuma como suspeita. simplesmente ignorar o fato de que ele assassinou a Agatha na minha frente. Só pergunta se ele tá bem. Demonstra preocupação primeiro por ele. Ele escreve, tá tudo bem, e manda. Passa alguns segundos e só tem um risquinho no WhatsApp. Mesma coisa que aconteceu. Ele desligou o Mesma celular. coisa que aconteceu com a gente. Eu vou parar de gritar. Eu me solto do Daniel assim, eu vou descer nas escadas. Tá? Eu deixo, porque eu dei graças a Deus que ele fez isso. Matheus, você saberia dizer como que era a mochila do Gabriel? Era azul. É isso? Eu creio que a mochila que a gente encontrou na cena, perto do bombeiro, seja a mochila do Matheus. Vocês Porque, encontraram minha mochila? Matheus, Eu esqueci ela lá.
Eu encontrei o seu cartão de memória com gravação de algumas aulas, pra falar a verdade. Você tá com ele aí? Não sei, eu tô, mestre. Você tá. Eu acho. Tá no seu Tá bom, inventário. então, tô. Se tá no seu inventário, tá com você. Tô. Não, esse é o que tava dentro Esse da é o câmera. outro, né? É um Tá, destroyer. é porque eu dei o meu cartão. Na verdade, eu dei o cartão SD pro Thiago O limpar cartão tá pra comigo. recuperar Tá. os dados. Ok. Eu limpei e recuperei. Tá. Você tem- Aqui estão suas aulas. E a sua mochila, ela tava, Ele na pega o cartão SD. verdade, próximo do bombeiro. Tava no E- refeitório, eu pedi pra ele ligar o gás e aí eu coloquei... Eu fui correndo no laboratório de química, peguei o que era necessário pra fazer um pavio de mais ou menos uns 3 minutos. Eu peguei uma garrafa de refrigerante que o Gabriel tinha. E aí eu liguei o pavio. E aí a gente tinha tempo de fugir e despertar um incêndio na escola. Isso E foi destruir aquilo. logo depois do que aconteceu O no Gabriel, ele me bunker? segurou e falou que a gente precisava queimar aquela coisa. Que ele sabia que a gente precisava queimar aquela coisa. Uhum. Bom, Matheus, eu acho que a gente tem bastante informação agora. Tem alguma coisa que vocês querem perguntar, meninos? Não. Acho que já temos o suficiente. Só quero falar uma coisa, Matheus. O quê? Eu sei que você deve estar muito abalado agora. O que é que você tenha visto realmente foi muito traumatizante. Eu quero o que quer que você precise, você pode contar comigo aqui. Eu dou meu celular de verdade pra ele. O número de telefone? Desculpa, Matheus. Ok. Ele pega, ele anota e adiciona. Como adiciona? Pode ficar, Thiago. Com H ou sem? Qual? Ok. Ele adiciona o Thiago. Número de telefone. Matheus, desculpa trazer essa memória de volta na sua cabeça, mas o seu amigo Gustavo, ele ficou lá embaixo? Do bunker? Ah, O corpo dele? eu não sei. Aquela coisa começou a enfiar os cabelos nele e a gente só saiu correndo. Ok. Eu subo as já- escadas de já é novo. suficiente. Desculpa. Eu subo Já as escadas de suficiente. novo e fico com o Daniel, assim. O que tu quer aqui? Não, Finalmente eu tava livre, aí tu voltou pra cá. não, se você quiser entrar, eu vou ficar aqui. Eu só tinha ido no banheiro. O banheiro era aqui em cima. Eu vou tentar O Matheus sua vira fala, pra rapidinho, vocês e Matheus. fala: Vocês não são da polícia, são? Não, não O se que são preocupe. vocês? Eu entro A e falo, gente- cara, eu sou famoso. Tu nunca leu no meu livro aqui, ó? Aí eu tiro uma cópia pra ele, entrego assim. Você é o Daniel Hartman? Uhum. Você escreveu os contos de uma criatura carente? Aham. E o que você tava... Pera, o que são vocês? Tecnicamente eu tô aqui fazendo uma pesquisa pro meu próximo conto. Não que a gente não acredite em você. Inclusive, você tem minha total confiança também. E eu sei que um celular de um famoso vale muito mais, então tá aqui o meu celular. Qualquer coisa que você lembrar, Você passa o celular mesmo, Obrigado. o número pra ele? passo. Ele adiciona também Daniel Hartman. E ele coloca no Eu computador. puxo. Desculpa, põe Eu um puxo o codinome Daniel. só pra meus fãs não descobrirem qual é o meu nome. Pode colocar Lucas. Lucas, ok. Ele apaga o contato e coloca Lucas. E marca. Eu puxo o Daniel e eu pergunto sobre esse conto pra ele. Ô, Matheus, eu vou lá consertar sua porta, tentar consertar rapidinho. Tá, Valeu? tá, ok. Acho que eu tô ficando bom nisso. De consertar a porta. Você vai até a porta, dá uma rolada de mecânica aí. Eu não tenho mecânica, não posso rolar? Você não tem nenhum ponto, não pode. Você não consegue consertar essa porta. Alguém manja de consertar a porta aqui, ó, aparentemente sou manja de quebrar. Eu percebi. Eu não manjo dessa mecânica aí, não. Ô, Daniel, você sabe como funciona aqui a engrenagem do bagulho aqui? Cara, se tem uma coisa que eu não sei é isso. Rapaz. Nenhum Ô, de Alex. vocês tem nenhum Ô, ponto em Matheus. mecânica. Tá, Alex. Ai, eu vou. Eu tenho um ponto de mecânica. Então Acabei você de ver. pode fazer um teste. Eu vou Ei, tentar. ok, Eu vou ajudar o Daniel com isso. Não, não vai não. Vou sim, porque eu quero ajudar. Decidam. não, Tá, fica você tem que aí. decidir quem que vai ser o leading e quem que vai ser o suporte. Os dois gastam. Aí Eu vou só ajudar. Tá. Então o Daniel vai tirar um valor. E o. Vocês vão tirar o dado.
Mas se você gastar um ponto, Alex, você adiciona um ponto na rolada do Daniel. Eu vou adicionar um ponto. Tá, então por você favor, tem Guilherme. os seus pontos mais um, Daniel. Então 3, mais 1. 4. Os meus pontos ou o que eu rolei? O que você rolou, mais os seus pontos que você gastou, Ah, se você gastou, mais um. Eu não gastei, então. Tá, então 3 você mais tirou 1. 4, tá. Você tira um ponto, Daniel. Alex. Arrumei, né? Você viu que tá só desparafusado, não destruiu muita porta. Você coloca de volta assim. Você puxa uma moeda do bolso que você achou e dá uma giradinha no parafuso. E tá meio zoado ainda, mas provavelmente a próxima pessoa que for abrir vai achar que ela quebrou e não vocês. Aí, Thiago, bela dupla aqui, ó. Rapaz, isso daí tá complicado. Matheus, você tá bem? Eu sei que é uma pergunta meio estranha depois de tudo que aconteceu, mas você consegue lidar com isso? Em partes... eu não sei dizer... Em partes eu tô bem porque eu sei que eu não tô louco. Mas em outras partes eu preciso processar o fato de que o que aconteceu pode acontecer. Eu tô melhor. Eu acho que eu tô melhor. Matheus, a gente precisa te dizer algo bem importante. Você precisa manter isso confidencial. Você não pode sair contando pras pessoas porque você não pode causar o pânico. Quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão querer se envolver e mais pessoas vão se machucar. Você precisa manter Só se isso vocês me segredo. disserem o que são vocês. Nós Você somos vai manter isso apenas... tudo em segredo? Se a gente contar o que a gente é? Sim. Nós somos apenas um grupo de pessoas que querem lidar com situações como essas. Eu É isso estico que minha você mão. precisa saber. Eu estico minha mão e falo, Sam Winchester, prazer. Ok. Ok, ele não entendeu a referência também. Acho que ele é muito Vou novinho pra embora. assistir Supernatural. Ele não gosta de Supernatural. Eu A vou embora. gente só tenta lidar com o paranormal. Vocês são do governo? O que é isso? Não, não é do governo. A gente, na sabe verdade, que- evita que essas coisas cheguem ao governo. Só sabe de uma coisa, essas coisas se alimentam no medo, então... Se em algum momento você tiver qualquer tipo de medo ou receio, sabe que tem pessoas competentes que acreditam no que você fala e que está cuidando disso. Ele olha pro celular e Pra você. aproxima um pouco dele assim. Pode deixar. Alguma coisa aconteceu aí no celular? Não, ele só olhou pro número de vocês. Pro número que ele salvou. Ah, sim. Obrigado. Obrigado. Sem problema. Se você souber Valeu. alguma coisa do Gabriel, alguém aparecer e mandar mensagem sobre o que aconteceu, por favor. Ok, Pode eu falar aviso. comigo, Se ele falar. me responder, eu aviso vocês. E sobre Qualquer alguma coisa. coisa aí do Corona e seus pais descobrirem alguma coisa, avisa a gente também, pode ser útil. Ok. Eles estão testando os DNAs ainda. Cuidado, viu? Lava a mão. Pode E deixar. não bota Pode muito deixar. a mão no rosto. Usa máscara se estiver tossindo. Pronto, perfeito. Aí, segurança em primeiro lugar, fico feliz de Tá, saber eu disso. puxo um papelzinho no meu bolso, ele tá bem dobrado, eu consigo esconder ele na minha mão. Ele tá muito dobradinho. Eu estendo minha mão assim pro Matheus pra cumprimentar ele. Infiltração. Rola infiltração. Tá bom. Eu vou gastar 2 de infiltração. Ok? Peraí que caia. Calma aí. Derruba. 3, 6 então. Tá. Não, desculpa, 5. 5, tá bom. Você faz isso. Eu estendo minha mão e falo obrigado e desculpa Pro Matheus, pro Matheus. ele pega... Ok, ele pega o papel e abre na frente de todo mundo. O que tá escrito? O Matheus pode ler se ele Tá, quiser. ele mandou aqui. O que é isso aí na sua mão? O que o Alex? Ele tá Alex, você lendo. tá querendo falar pra ele? Eu sei que é difícil de acreditar. Eu posso tentar tirar da mão do Matheus bem rápido, veloz? Você tira da mão dele, você pode tirar a mão dele. Ok, eu pego o papel da mão dele. Tá. Tá escrito na carta. Matheus, Eu mandei ali. ele mandou no grupo, tá? Você pode ler em voz alta se quiser. Tá, calma aí. Putz, não, vai fuder meu negócio de câmera aqui. Ah, tá, você mandou aqui. Ok. Ele mandou no WhatsApp. Matheus,
Eu sei que é difícil acreditar em mim. Eu quero que você saiba que eu acredito em você e estou do seu lado. Nós todos estamos do seu lado. Eu vi o que você viu e sei que você não fez nada das coisas que fez por mal. Você pode apenas rezar pelas nossas almas. Não vá à escola, fique o mais longe possível. Você pode se machucar mais do que você já está. Muito obrigado, Capitão Óbvio. Podia ter falado isso na frente de todo mundo e não deixar todo mundo suspeitando mais de ti ainda, tá vendo? Porque... Ah, não. Mijão do caralho. Aí eu saio bravo. Matheus, Eu tudo que ele saio falou- atrás dele, eu saio atrás dele. O discutindo. Matheus olha pra vocês confusos. Matheus, só saiba que eu sei que ele escreve por linhas tortas, mas ele realmente se preocupa com você, meu querido. Ok. Tá bom. Ele era um bom professor. Ele era um bom professor. Ele Eu só gostava dele. parece ser um pouco Duvido! maluco, meu irmão. Eu grito de longe. Bom. Valeu, obrigado, Matheus. Tamo indo lá, então. Lembre-se que, o que quer que seja, tamo aqui por você. Ok. Eu devolvo o papelzinho pro Matheus no aperto de mão. Tchau, Matheus. Obrigada. Quando, Eu pego o quando papel, você devolve eu pego o o papel, papel. e pega na mão dele, ele fica um pouco de vergonha ainda. Falou, Eu quero pegar o papel da mão "Obrigado, dele. Obrigado. Você pega o papel de volta? Pega o papel. Tá. Sem evidência, Matheus. Você sabe como é que é. Ok. E amassa o papel e taca o fogo nele, com o meu isqueiro. Tá. Ele Ele fala, sabe. não no quarto dos meus pais. Vai ficar fedendo. Ele abre a janela assim, o máximo, e abana um pouco. Saio Pega a vassoura e... agora com essas cinzas. Se ele tá preocupado com a cinza, significa que ele já tá bem, rapaziada. A gente pode ir embora. Bora. Eu puxo o cigarrinho e fumo enquanto sai. Não dentro de cá! Ai, Ele vai até vocês. Tchau! E ele fecha a porta com força, Tchau. tranca, vocês ouvem as trancas. E é isso. Vocês estão fora da casa dos Gibbet. Mas, ô Daniel, por que... Mano, você me odeia Thiago. tanto? Cara, odiar significa sentir alguma coisa por você. Nossa, eu tenho certeza que ele me ama. Eu tenho certeza que ele quer me pegar. Beleza. Não. Mas eu não quero nada com você, tá? Ah, obrigado por lembrar. Se mantém aí. Não gosto de Golden Shower. Vai pra lá. Tá bom, então. Ai, não pega na minha pistola. Thiago, Lolis. você como um repórter muito preparado e com certeza muito bem informado, você consegue procurar o endereço da mãe da Agatha? Era isso que A eu queria casa onde... fazer agora com o seu laptop aí, minha querida. Pode Eu ia pegar. pedir ele agora. Mais cedo, quando você tinha pesquisado e mandado os seus contatos sobre o caso da assassina de Arborizinha, você recebe de volta nas mensagens de um dos seus colegas repórteres uma foto de um artigo de jornal. Essa foto aqui. Assassina de árvorezinha. Vou ler em voz alta pra todo mundo aqui. Ok. A mulher identificada como Ingrid Volkomen foi pega em flagrante após um surto psicótico em público, tentando atacar um grupo de mulheres que passavam pela praça. Após a sua apreensão, investigações em sua residência revelaram diversas evidências e restos mortais condizentes com mais de 7 casos de pessoas desaparecidas nos últimos meses, associados ao caso popularmente conhecido como a assassina de Arvorezinha. Agora a gente tem precisa saber o alguma endereço. data nessa matéria pra saber quando a mãe da Agatha morreu? Não tem absolutamente Ah, nada. Morreu não, foi o presa. jornal tem uma data. O homem que falou, ó, esse jornal é de... Só um segundo. Eu vou pegar agora. Calma. De boa. Aqui. Dia 12 de janeiro desse ano. Então foi bem recente. Ó, dia 12 de janeiro, a mãe da Agatha foi presa, certo? O caso acabou. Sim. Exato. As meninas da escola sumiram em março e em novembro. A Júlia sumiu em março e as outras meninas sumiram em novembro. E logo depois delas, a Lina sumiu. Isso, mas as meninas sumiram ano passado. E a mãe dela foi presa esse Ah, ano. não, calma, é desse ano. Ah, é 2020. Ixi, Eu acho que não tem muita conexão, não. Ou talvez sim. será que a Agatha não tava pegando as meninas da escola pra levar pra mãe dela? Isso é uma possibilidade? Oh! E se a Agatha realmente foi na escola porque ela não tinha medo ou porque ela se sentia culpada?
Talvez ela, mesmo sabendo que ela seria machucada pelo Gabriel, ela queria pagar pelos seus pecados. Vocês talvez querem a mãe voltar dela- pra escola? A Eu quero ir gente. pra casa da Agatha, mas... Mas Então- tem endereço? A gente Porque precisa ir senão pra a gente vai ter escola que pegar a ligar. ficha fone, a gente dela. consegue. É. Ah. Ok, então a gente vai ter que voltar pra escola, pegar a ficha e depois ir pra casa da Agatha. Ninguém pensou em pegar essa ficha e a gente ficar andando. Ou Andando é, o quê? tipo, muita coisa. Não, mas não, são estantes com vários Ah, documentos tá. de todos os alunos. É, pode crer. Desculpa. Vamos então voltar pra escola pegar essa ficha urgente. Eu vou na frente. Ah, não, você não vai ficar fedendo do meu lado, Ele não. não tá mais fedendo, ele tá cheiroso com perfume. Ele tá Tá, cheiroso. tá bom, agora. tá bom. Esse você perfume daqui é Ah, gostoso, ó. Espirro no Ouça. pulso e... Tá bom, então pode ficar na frente. Ok. Vocês então entram no carro, na formação de Alex na frente, Liz dirigindo e Daniel e Thiago atrás. O Thiago tá com bastante vontade de fumar um cigarro. Eu fumei agora, não saindo da casa? Tá, é verdade, você tava fumando já um. Desculpa, você tava fumando já um Aham. cigarro. Mas ele tava na metade ainda quando você tava saindo. Então, Ô, você vai fumando. Não entra fumando no meu carro, não, por favor. Porque atrás os beleza. vidros não abrem. É duas portas o Corsinha aqui, não abre o vidro de trás. Por Jogo favor. cigarro no chão e piso nele. Ok. Porra, no chão! Minha Melhor querida, que no meu pelo amor de carro, Deus. vambora. Tá, a gente entrou no carro, todo mundo? Vocês estão dirigindo até a escola. Eu ligo Agora o rádio. é mais ou menos umas 10 da manhã. Você liga o rádio? Ok. Eu ligo o rádio. Tá passando uma rádio de que, Liz? Foi a última que você tava ouvindo. Notícia policial. Ok. Não sei, eu conecto na rádio da polícia, porque eu posso. Vocês vão ouvindo então várias notícias sobre assaltos e furtos. Eu quero falar, ô, rapaziada, na moral, por que a gente tá ouvindo coisa de outro da polícia, cara? Eu Coloca também a achei musiquinha meio aí, bad. mano. Concorda, eu mudei a coloca estação. musiquinha aí. Como que você acha que eu trabalho? Coloca 100.1, 100.1, confia. 100.1? FM, Eu coloca prefiro- aí. Ah, eu gosto do 100.9, que é a Jovem Pan, mas tudo bem. Coloca Pode ser também, coloca 100.1. aí. Tá, você coloca 100.1 e tá tocando o que agora, Thiago? Tô tocando a eletrônicazinha, batidão. Começa a tocar uma música meio eletrônica. Vocês finalmente chegam na frente da escola. E ela tá mais ou menos no Só uma mesmo jeito. pergunta. O Alex conseguiu dormir um pouco durante o percurso ou ele ficou ouvindo música? Vocês foram tipo uns 20 minutinhos. Eu? Ah, ok. Não o suficiente para o quanto ele precisa dormir. A gente não teria essa Ok. sorte. Ok. Eu só fiquei meio encostadinho assim, ouvindo a musiquinha aqui, tranquilo, só relaxando um pouco o corpo, Tá. descansando o ovo. Vocês chegam. Você dá uma pescada no carro, Alex. E finalmente vocês chegam na escola. E vocês estão na frente dela. Vocês descem, vão até os arquivos. Vamos todo mundo. Vamos todo mundo, vamos junto, é melhor. Tá. A gente não Eu sabe posso o que tá descansar um vagando pouquinho? dentro da escola. Você Ah, quer deixa ficar o Alex descansando no carro. agora? Pode Eu quero. ficar. Tudo bem. Vocês vão até os arquivos da escola. E todo mundo dá um teste de vigilância pra mim, por favor. Que tá dentro da escola. Alex, muta, por favor. Já que você ficou no carro 4. dormindo. 3. Quanto? 1, 3 e 4? Ok. Vocês entram nos arquivos da escola. Ótimo. Tá bom? Ok, eu abro lá, procuro nas fichas a Agatha. Agatha. Como é que é o sobrenome dela? Agatha... Era com Volkman? V. Ok, Vamos como fazer- vocês sabem o nome e sobrenome, vocês rapidamente encontram no A essa ficha aqui. Opa, quero ver. Opa. Passando pra vocês. Oh, Caraca, a ficha dessa daqui tá toda ensanguentada. Essa ficha parece meio velha, não? Ela parece meio por causa do queimada. incêndio, Queimado, sim. A ficha do Matheus, na verdade, vocês podem deletar, eu passei a errada pra vocês. Essa é a certa. Ela também tava suja, eu só tinha passado o arquivo errado. ok. A do Matheus também tava suja, por causa dos arquivos da escola. Ok. Extremamente isolada, dar atenção devido a um incidente familiar. Sofre Nossa. muito bullying dos colegas. Eu acho que dessa vez a gente não precisa nem ligar, né? Funcionária da Só vai lá. biblioteca. Parece fazer bem a ela. Se ela era funcionária da biblioteca, ela provavelmente tinha um bom conhecimento daquela estante e como ela funcionava. Será que foi ela que abriu pro Gabriel? Pode ser que o Gabriel tenha justamente
arrastado ela pra lá por causa disso, né? Ou será que ela era, sei lá, Ela fugiu de subornada lá? pra abrir o Então, bunker pra galera? o que eu lembro daquele dispositivo pra abrir a estante é que era um dispositivo preto, quadrado, parecia meio tecnológico, era isso, né, mestre? Isso, e nas plantas da escola que vocês pegaram na construtora Oxford, tinham... Era uma planta bem tecnológica, você não tem muito conhecimento, mas envolvia algo sobre scanner e a porta do bunker. Olha, tem uma coisa muito importante sobre tudo isso. Ela trabalhava na biblioteca, então ela provavelmente já sabia sobre isso ou descobriu sobre isso de alguma forma. E se foi a família do Gabriel que fez esse bunker, então ele também provavelmente sabia disso. Isso Eu não tenho faz uma, sentido. Quem eu será tenho que uma fez isso? proposta meio absurda, mas talvez ela funcione. Se a Agatha conseguir abrir esse scanner de algum jeito, ela abria ou com digital ou com uma parte do DNA dela, dependendo do quão tecnológico é isso. Porque eu ainda tenho os fios de cabelo dela. Você quer ir lá e testar isso e depois meter o pé o mais rápido possível? Eu não quero entrar naquela biblioteca agora, não. É porque a gente não tem certeza disso. E se a gente voltar pra lá, a gente sabe que lá o véu é muito mais fino, né? Olha, eu não quero ir lá sem ter certeza do que aconteceu. Eu acho que a gente primeiro tem que ir pro apartamento Na da casa Agatha. dela, né? Exatamente, colher umas informações antes de ir lá. Ok, eu concordo também. Eu também tenho uma coisa muito importante que eu ouvi sobre o Gabriel. Ele, por algum motivo, achava que o fogo iria destruir ela. Então eu acho que armas normais não vão funcionar, mas se eu juntar o meu isqueiro com um desodorante ou alguma coisa, eu posso fazer um mini lança-chamas que pode ajudar contra ela, não? Quando você tava dando tiros nela, você via que ela era sólida e os tiros estavam de fato atingindo ela. Não era como se fosse um espírito que tava passando as balas. Você tava claramente causando algum efeito, sim. Isso você consegue distinguir. Mas o lugar inteiro Apesar de ela parecer transparente pra pegou você. fogo. Desculpa, o que foi? Justo. O lugar inteiro pegou fogo e ela não morreu mesmo assim. A biblioteca, na verdade, tava mais conservada, não tava? Tava. Bem conservada. A biblioteca era uma das partes mais conservadas. Ela pode, sim. Ela pode ter se escondido no bunker enquanto pegava fogo? Será? Porque lembra que era a parte que tava próxima da entrada do bunker, algo assim, que tava mais conservada. Eu acho que na pior das hipóteses, a gente enche toda aquela biblioteca de gasolina e taca fogo em tudo, mano. Sendo bem honesto, ninguém vai perceber nada. Mas mesmo assim, a biblioteca pegou fogo e a parte próxima do bunker não pegou. O material do bunker é muito mais resistente, a gente teria que botar fogo dentro do bunker. Thiago, E a gente o nem mais sabe seguro- se o fogo funciona. Eu acho que a única maneira da gente saber se funciona é conseguir um lance. Eu gosto, mas acho que vai ser bem difícil conseguir um lança-chamas de verdade. No momento ele só tem esses querendo aqui e um desodorante Ok. se a gente colocar. Não vai dar muito certo não, cara. Ok, pode ser. A gente compra mais isqueiros e desodorantes, então. Ok? A gente vai ter um Não acho exército uma de ideia mini, terrível. mini lança-chamas, concordo. Mas a gente precisa ter certeza que é isso que o livro indica. A gente precisa daquele livro do Gabriel, pra ter certeza. Justo. Vamos pra casa da menina lá? E se a gente procurar um pouco na escola pela mochila do Gabriel antes de ir? Talvez a Ok. gente consiga achar o livro. Eu só sei onde tá a mochila do Matheus. Vamos andar mais Só um tinha pouquinho. Eu tenho aqui o Eu mapa, a planta da escola comigo. Eu mostro a planta da escola Eu pra tenho ele, também. se todo mundo tem. Eu tenho também. Tá? Acho O que mestre pode mandou a ir. gente rolar a vigilância. Tem uma coisa que a gente não viu. Vocês não sabem, isso é metagaming. Eu não sabe disso. Eu acho que a gente Bom, deve. O que a andar gente sabe porque- aqui é que tem aquela névoa. Então as presenças paranormais ainda ocorrem aqui. Se a névoa E fica grossa de eu novo, não a gente vai andaria ficar. pela escola. Eu não andaria pela escola enquanto a escola tá assim. Porque Eu tem A névoa. gente precisa andar por aqui. Talvez é seguro a gente andar, como o Thiago falou, pela névoa que tá menos espessa. Quando ela começar a ficar mais espessa, a gente corre. Ok? Exatamente. Vamos então? Eu não tô muito de acordo, mas. Então, tamo qual aí. é o plano de vocês? Dar uma patrulha pela Passear. escola procurando a Tá, mochila. por onde vocês começam a caminhar e em que formação? Acho que na sala dos arquivos, né? Sim. Opa.
Eu sugiro a gente ir primeiro na diretoria, que é o lugar mais perigoso, que é o mais próximo da biblioteca, e dar uma volta completa, indo pra sala... Tá, vocês saem pela porta de baixo, então, do arquivo? Exatamente. Ok. Isso. Eu vou por último na formação, porque eu tô mais fudido. Tá, vou na eu prefiro ir frente. no meio porque eu não tenho luta, Eu vou na frente, eu ainda tô com a arma. Tá. eu vou com a arma na Eu tenho mão. arma também, então eu cubro atrás. Eu vou com a arma em uma mão e a lanterna assim em cima. Dá mais um teste de vigilância, todo Formação policial. Descolado, descolado. Nossa, De novo? Thiago? Tá, era pra tirar com o rolamento de Vigilância. quê? Vigilância? 5. Ok. Quando você vai você vai pegar na porta pra abrir a porta do arquivo pro corredor, você ouve um barulho de algo que parece estar se arrastando vindo de trás dessa porta. De trás da porta que eu ia abrir? É. Tá, eu enquanto... Shhh. Tem um barulho vindo dali. Você para pra Acho que ela ouvir tá com mais ali dentro. atenção? Eu não sei. Você para pra ouvir com mais atenção o barulho? Oi, eu parei pra ouvir. Você ouve um... Falar pra vocês. Tem algum bichão aí fora. Eu não quero ir ali. Teste, tá teste escutando? de infiltração, todo mundo, por favor. Ou vigilância. O que vocês preferirem. Quanto faz? Quanto Tá. os dois? Ok? Ok. Caralho, cadê? Quando você faz... Shh, tem algo. Alice, o quê? E de repente a porta abre com tudo. E você vê rapidamente o Gonzales, mas não é mais o Gonzales. A boca dele tá completamente aberta e com dentes afiados. Ele tá com veias vermelhas pulsando nos olhos, que agora são 2 buracos grandes. Ele tá com as unhas e tudo pulsando. Os pedaços de roupa de jaqueta de couro que ele tinha agora estão completamente rasgados. Você mal reconhece que era o Gonzales, você consegue só ver pelo resto de roupa. E ele pula por cima da porta e pula com tudo em cima de você que tava na frente dela, Thiago. Ele cai em cima de você e te dá uma mordida. Você toma 7 de dano. Beleza. Eu saco minha arma e tento atirar nela. Na criatura. Na criatura. A criatura, ela... A Alice falou, o quê? De repente, pum, a porta abre, o Thiago olha pra trás e shoo, só tem uma criatura vermelha e ela morde direto no ombro dele e arranca um pedaço. E agora você tá sangrando muito e vocês veem aqueles olhos pretos e... Dá um teste de sanidade, todo mundo. Nossa senhora. 3. Eu gasto 2 de sanidade pra Tá. fazer esse teste também, tá? 7. Ok. Eu já perco 2 de sanidade insta. Daniel? 3. 3. Você e a Liz tomam 4 de dano de sanidade. Nossa, mas a gente já passou por isso. God damn it! E o Thiago, apesar do susto, ele já meio que, por ter ouvido a criatura antes, já esperava que algo fosse acontecer. E ela tá em cima do Thiago agora. E agora Meu dado pra atirar nessa louca. No louco. Você, não é louco, você eu puxa a arma e dá um tiro no... Você puxa a arma, tá. Todos vocês, então, puxam a arma, certo? Sim. Ok. Não, eu vou com a faca na mão. Tá, você puxa a Eu faca. Puxar é uma ação. Isso, e eu espero o Daniel dar o tiro pra eu tentar dar uma Tá, facada na não. O cabeça. Daniel puxou a arma nesse tempo e você puxou a faca. E o A Thiago... faca. Eu tento travar ele. Você... Só travar o Como que é? bicho. O que Eu que não você vi o faz? rosto direito, eu não percebi que era o Gonzales, porque voou em mim. Eu só tentei travar ele assim, tipo, eu tô dando em cima do chão, Segurar só ele, no caso, que ele pegou do seu é. ombro. Tá, você tipo tentou assim, segurar. mata É que ela. não, ele já arrancou um pedaço de você, ele já tá. Ele tá em cima de você, você sente que ele tá. Tipo, você tá olhando pra cima, tem uma aberração em cima de você, com a bocona aberta, com a pele bem vermelha, toda sangrando, quase uma carne viva, assim. Eu quero chutar, quero tentar empurrar ele pra me levantar. Faz um teste de atletismo aí. Atletismo? Então eu gasto 2 de Tá. atletismo. Nossa, 3. 3. Você tenta empurrar, mas a criatura tá. Ela se empurra, ela volta pra cima de você. E quando ela volta, ela tenta enfiar as duas mãos com as unhas afiadas dentro do seu peito.
E ela consegue. Nossa, tá. Você toma mais 5 de dano. Você tá com quanto? Tô com 2. Quando você empurra, ela enfia de novo e trau! Tem agora 2 garras enfiadaças no seu peito, assim. E ele tá tentando te abrir. Você vê aquela criatura com a língua agora saindo, uma língua bem grande, meio que parecido com a do Venom, sabe? Fazendo sons em cima de você. São vocês agora, com a arma e a faca na mão. Eu quero atirar. Pode atirar. Você quer eu quero gastar um ponto de atirar? tiro. Tá. E mais a rolada. 3. São 4 no total. 4, você acerta. Yes! Pode dar o dano E agora. o bicho... E como é a queima-roupa, você tem mais 2. Eu rolo o dano agora. O dano é. Isso. 6! 6 mais 2. Ou 4 mais 2. Tipo, você tirou 6 no dado? Tirei 6 no dado. Tá. Quando você vê que a criatura enfia as mãos e começa a tentar rasgar o peito do Thiago, você nervoso, você bota a arma na cabeça dele e plou! Você dá um tiro e explode a cabeça dele pra todos os lados, pedaços de cérebro e carne vermelha, e a criatura só cai morta em cima do Thiago, sem cabeça. Ok, eu instantaneamente arrasto o resto da criatura que tá em cima dele, pergunto se o Thiago tá bem. Pode Thiago perguntar. tá bem? Thiago? Eu tô Thiago? em choque, fiel. Não respondo nada. Tá, eu abro minha maleta enquanto o A gente precisa Daniel tratar tenta ele. ajudar o Thiago. E já puxo várias gases e vou pra cima do Thiago pra tentar conter o sangue dos dois lugares. Ok, ele e tem eu quero gastar... um grande mordida aqui, o colete dele tá até um pouco rasgado, e tá sangrando bastante daqui, ele tem várias marcas de pontadas que ele tem no peito, e ele tá bem mal. Tá. Eu dou metade das minhas gases pro Daniel. Daniel, quero que você estanque o sangue que tá saindo do ombro dele. E eu deixa vou comigo. estancar do peito. E eu quero gastar meus 3 pontos de médico pra ajudar o Thiago. Eu quero gastar um ponto de médico também. Alex, você ouviu um tiro vindo... Alex. Alex, Calma. você acorda. Você tava curtindo a música, de repente você ouve um tiro vindo de dentro da escola. Ok. E você tá... Oita! Você desperta um pouco do Eu- trânsito que você tava. Tá, eu desligo o rádio e eu vou... saio do carro, Tá? eu vou meio lentinho assim, eu escuto mais alguma coisa. Você só dá um vigilância aí pra você ver se escuta. Tá. 1. Você entra na escola e você só ouviu aquele tiro e não ouviu mais nada desde que você entrou. Tá. Você vai fazer alguma coisa? Eu entro na escola e chamo Liz, Daniel, Thiago. Ok, voltando na cena que a gente tava, vocês ouvem uma voz ecoando no corredor. Liz, Daniel, Thiago. Liz, Daniel, Thiago. Eu não sei se eu quero falar alto, não. Ok? Vocês estão ainda lidando com as feridas. O corpo da criatura que tava em cima do Thiago tá dando uns espasmos ainda, mas ela tá completamente sem a parte de cima do rosto, tá só a mandíbula pra baixo. E agora vocês conseguem reconhecer claramente a jaqueta de couro e toda a roupa que o Gonzalez estava usando ontem. Daniel, você quer gastar algum ponto de médico? Eu quero gastar 1. Tá, então ao invés de gastar meus 3, eu vou gastar 2. Tá. Eu só tenho quero- 1, esse é o problema. Tá. Não, eu vou ficar com 1 ainda, então... Ok. Tá, eu tô estancando a ferida do peito do Thiago. E o Daniel tá estancando do ombro. Do ombro, E eu quero dar meus 2 pontos de médico, então. Tá? Você eu recupera dou- então 4 pontos de vida do Thiago. Na real, faz o E teste, você por vai favor, ver. você precisa fazer um teste. Ah, tá. 5. Tá, você consegue estancar e curar 4 pontos de vida do Thiago. Mas o Daniel faz algum? Vai sim? 5 também. 5. Quantos pontos você gastou? Um só. Tá, então o Thiago recupera 6 pontos de vida. Como você tá agora, meu querido? Como que tá a Todo situação aí? fudido. Todo fudido. Tá, eu... Cara, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu tremendo, eu coloco a mão no bolso, puxo o cigarrinho.
Tá, peraí, Pode fumar. Eu posso ver se na minha maleta tem negócio pra eu fazer ponto no Thiago? Posso fazer um teste de preparação pra isso? Mas você já fez o necessário, assim, pra cuidar das Tá, feridas dele. ok. Você Preciso já dar pegou ponto. tudo Ok. da sua maleta, bandagens e agulhas e já cuidou, já estancou o Tá sangue bom. dele. Nisso Eu vocês só veem o reparo Alex já, cara. andando no corredor meio perdido, com medo, assim, gente. Alex, aqui. Aqui. Tá, eu olho pra dentro, o que eu vejo? Você vê que, virando o corredor, do outro lado, na porta do arquivo, você vê só a cabecinha da Liz apontando, assim. Tá, eu vou até lá. Você vai até lá, quando você se vira pra dentro do arquivo, você vê o corpo de uma criatura com restos da roupa do Gonzales e tem sangue pra todo lado. Você vê que o Daniel, o Thiago estão cheios de sangue na roupa deles. E tem uma criatura que não tem mais a cabeça acima da mandíbula. A mandíbula ela foi... Tá só a mandíbula e o resto de cima tá vazio. E ela tá com as veias todas inchadas e vermelhas. E a roupa Como é que tá o Thiago? Tô fumando cigarrinho no chão fudido. Oh, o que vai te matar não é os bichos, não. É o câncer de pulmão. Mano, o maluco. que aconteceu aqui? Faz um teste de sanidade pra mim, por favor, Alex. Tá. 6. Beleza. Você vê essa cena, você fica... Você se assusta, mas não te impacta tanto. Não é nem se compara ao que você viu ontem. Sim. Eu olho Calma, pro corpo, calma, eu calma. Do meu lado, já reparei que é o Gonzales? Já. Esse daí do lado não é o Gonzales. O Gonzales que a gente conhecia já morreu ontem, cara. Isso daí é algum demônio que tá tentando ocupar o corpo dele. Isso não é o Gonzales. Mas o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Me explica. A gente tava vasculhando a escola por mais pistas. O Thiago colocou o ouvido na porta porque ele achou que tinha escutado alguma coisa se arrastando. E antes da gente perceber o Gonzales, ou o que era o Gonzales, não sei, pulou em cima dele e atacou ele. Eu preciso que vocês se preparem pra ver isso quando a gente abrir a biblioteca, porque o corpo do menino Gustavo ficou lá dentro também. E ele também vai se tornar um zumbi de sangue, o nome disso? Uhum. Do mesmo jeito. A gente não Thiago, sabe você se tá o bem? corpo dele tá lá, tá? Não, Olha, é sente. O menino falou que sim, então... Tá, Esse eu quero dar meu braço pra você levantar daí, Thiago. Ah, Eu vou correndo e eu ajudo a Nossa. Liz a levantar o Thiago. Vocês se levantam. tirando o fato que eu fui mordido no ombro, tentaram arrancar parte do meu tórax e ele explodiu a cabeça em cima de mim, eu tô suave. Você não Pessoal, tá com eu tava dor, aqui não tá com pensando. nada? Eu não sei se isso era uma coisa que só eu tinha pensado, mas eu achava que as meninas da escola eram essas criaturas únicas, só que aparentemente o Gonzales teve o mesmo comportamento. O cabelo não tava entrando nele também? Calma. Pera, Não foi isso que aconteceu? como assim? Do que você tá Não, falando? eu acho que o cabelo que tava nele era o cabelo da menina que... Isso. Não, mas ficou o com ele. Gonzales não teve o mesmo comportamento do que a Taia? Não, Ou ele eu tô não louco? tentou Acho que enfiar não. o cabelo Ah, ok. no rosto do Thiago, não. Ele Ok, eu tentou me fiquei comer louco mesmo. no momento, desculpa. Não, o Gonzales... Na verdade, o que aconteceu com o Gonzales foi a mesma coisa que aconteceu com o bombeiro. Ele morreu pra Agatha e ele se transformou em um zumbi de sangue. Aconteceu tudo meio rápido. Na minha cabeça, a gente tava vendo estágios menores do que as transformações. Tá cortando um pouco o então seu nós. áudio, Luba. Às vezes. É, o Quando você Ô, corta. Daniel, você tá com problema na garganta? Alguma coisa aconteceu? Você gritou? O Daniel tá com Às vezes, no meio da frase, ele dá uma soluçada. Eu tô um pouco traumatizado aqui, mas eu fiz uma Olha. solução errada aqui, tudo Bora, bem. bora. Thiago, me dá um ignorar cigarro? isso que aconteceu. Toma 2. Obrigado. Obrigado. Eu dou um susto nele. Faz um teste de sanidade, por favor. Eu? É. Filho da... Puta que pariu. É pra parar o soluço. 4, tá, você não toma dano de sanidade. Alex! Que susto, caralho. Era pra te ajudar. Não sou... Rola uma Imersão. sanidade aí, Eu vou ter que dar Sam. uma sanidade aqui, deixa eu ver. 3, tá. Alex, se você fizer isso mais uma vez, eu vim! Ok? Tá bom. Eu não ajudo mais, então.
Não foi ajuda, não. Gente, para de brincar, para de brincar. Acabei de tomar uma dentada, depois uma unhada, depois uma explodida de cabeça do brother aqui. Bora, Gente, pelo amor de Deus, procurar essa Olícia, tem mochila, alguma cara. coisa no seu carro pra tacar esse sangue, parar tudo Já isso? tá? estancaram, não, a já gente já cuidaram. estancou já, ele tá bem. Ele já tá, quando você chegou eles estavam cuidando de dele gás já. ali. Eu tava Ele tá- fudido, mas agora eu tô pouquinho fudido. Tá Volta pro tá carro. um pouquinho ainda, mas... Gente, vamos visitar a casa da Agatha ou da mãe dela? Não, que a gente é vai que achar essa tem mochila. lá? Eu não vou A gente visitar a casa dela todo parecendo o Fred Krueger ensanguentado, não, mano. Vamos procurar a mochila primeiro, vai. Mas a gente tá menina preparado. provavelmente tá morta. Vocês conseguiram a ficha dela? Sim. Aqui. Sim, volta pro carro. Não, Eu é posso sério, ver? gente. Pode. Tá, eles te dou entregam, minha ficha eles te pra ele. mostram essa ficha aqui, Alex. Gente, eu não acho uma boa ideia vagar pela escola, porque a Agatha provavelmente tá ainda por aqui e a gente vai ter que lidar com ela. E eu acho que a melhor forma de lidar com ela é se a gente saber o que tá acontecendo com ela. E aí a gente, na casa dela, vai descobrir mais coisas. Mas a gente precisa desse livro. O cara trouxe o livro aqui, então tem que estar por aqui. A gente precisa achar esse livro, não tem como. A gente veio aqui. Eu não vou O Gabriel tomar uma ainda tá dentada. vivo. E se o Gabriel estiver na casa da Agatha? Procurando por mais informação. Ah, ele pode estar lá, mas eu prefiro não fazer essa viagem sem vão, velho. Não quero pensar que eu tomei uma dentada no pescoço de graça. E por que você acha que ele perdeu a mochila? Eu acho que ele saiu correndo e deixou ela aqui em algum lugar. Na hora que você tá correndo de um Não. demônio, você normalmente deixa as coisas pra trás. O Matheus disse que ele enfiou o livro na mochila e saiu correndo com a mochila, certo? Eu duvido que ele deixaria a mochila pra trás com algo tão importante dentro. Não, mas a gente meio que ignorou as outras salas aqui. Talvez alguma sala aqui tenha alguma informação relevante pra gente. Eu só não quero É ter uma que escola voltar pra aqui inteira, de novo. é uma escola bem grande, vocês vão passar tipo muitas horas vasculhando. Eu acho que a gente vai perder muito tempo e a gente não vai conseguir vasculhar a casa da Agatha. E a gente vai ter que voltar aqui depois de qualquer jeito. Agora é mais ou Olha. menos quase meio-dia. Então bora passar na minha casa que eu preciso tomar um banho e trocar de roupa. Pelo amor de Deus, velho. Ok. Você acha que a gente tem esse tempo pra... Bom, tudo bem, vamos. Eu acho que a gente não tem tempo de chegar na casa da moça toda ensanguentada. Isso daí é complicado. Mas a mãe dela tá presa e ela tá morta, ou meio morta. Eu imagino a gente passando por uma blitz, o policial vendo o cara todo ensanguentado no carro, eu falo, pô, meu querido, eu só tropecei. Aí acho que não vai colar. Tá, tudo bem. Mas a gente pode passar numa blitz e ir pra sua casa também. Tem esse perigo. Eu quero minimizar o risco, cara. Se vocês acharem melhor, eu fico no carro também. A gente pode te botar no porta-mala. Na real, eu tenho uma ideia melhor. Eu vou te passar meu jaleco. Ele tá... ele não tá Todos muito vocês estão limpo, não. ensanguentados porque Puta. o Daniel explodiu a cabeça do bicho. Todos vocês têm manchas de sangue na roupa. Tá, eu vou tirar o meu jaleco então, porque ele tá todo fodido. Pra ficar mais Bom. apresentável, pelo menos um pouco. Eu estou suave. Alguém quer meu casaco? Tá com cheiro Não, de tá vídeo fedido. isso daí ainda, mano. Quero não. Não, dá o seu casaco pro Tem Daniel só uma ficar manchinha de sangue aqui apresentável. só, mas tá tranquilo. E... De resto. E aí a gente vai pra casa do Thiago trocar a roupa dele. Não me Vocês toca. querem? Alguém quer? Não me toca. Daniel, não tô falando com você, eu tô falando com o Thiago. Ixi. Ô, irmão, Se mantenha em obrigado, sua viu? insignificância. Eu não sabia que falar Thiago? com uma pessoa significava plural. Thiago, você quer, Thiago? Irmão, Ai. isso daí tá sujo de mijo de cachorro, eu tô com ferida aberta aqui, eu não quero pegar leptospirose, não. Tá tranquilo. Tá bom. Vamos pra casa do... Valeu. Ok. Obrigado. Tá, Vocês só saem da que escola, então? eu vou... a gente tá saindo da escola. Vocês, então, tiram as roupas de cima que estavam com mais sangue, saem da escola e entram no carro. A casa do Thiago leva mais ou menos uns 30 minutos pra chegar. Vocês chegam, tomam banho, os que querem tomar banho. Você quer descrever sua casa, Thiago? Mano, é uma casa toda bagunçada, tem obviamente muito cheiro de cigarro. Tem tipo uns 3 cinzeiros cheios de cinza que eu me esqueci de limpar. Tem uns quadros com tipo uns coisas conectadas, tipo de repórter, corte de jornal recortado. Aham. Um levando pro outro, pique o que o Gabriel tinha na casa dele, só que um pouquinho maior. Tem um computador lá, tipo, bem old school mesmo, aqueles com monitor telão. Não é tipo tecnologia avançada, tem uma estante cheia de livro. E é tipo uma sala típica de hoarder, tá ligado? Aqueles caras que guardam um bocado de coisa, porque sabe que talvez precise usar depois, só que não de um jeito organizado. Vocês chegam na casa dele, é até um pouco desconfortável de tão apertado que é, de tanta coisa que tem jogada pra todos os lados.
Ele vai tomar um banho. Quem mais toma banho? Eu quero tomar um banho também. Tá, vocês... Ok, todo mundo quer tomar um banho. Então todo mundo pretende tomar um banho? E Meu banho rápido, Thiago, amarrar o você tem- cabelinho. Thiago, você tem alguma roupa pra me emprestar? Porque, né? De novo? Ele tá na casa dele. Cara. Meu Deus, cara, para de se meter na minha vida. Mais uma roupa? Tu tá limpo, tá tudo bem, tu já se cheirou aí de perfume. Quem precisa de uma roupa tô nova limpo. sou eu. Mas na hora de falar que eu tô fedendo a mijo, você é o primeiro a falar. Ô, rapaz, depois eu vou ter que ajudar nessa continha d'água, pelo amor de Deus. Quando Sem vocês problema. vão no banheiro do Thiago, vocês veem que tem vários shampoos, embalagens de shampoos mais vencidos, muitos condicionadores. Ele esquece bastante de jogar vários produtos fora. Vocês buscam no meio dos shampoos assim algum que não esteja vencido e todos vocês conseguem tomar um banho decente, mas não tem toalha pra todo mundo, então algum de vocês vão ter que reutilizar toalhas. Quem é o último a tomar banho? O Daniel, porque eu sou o primeiro. Não, o último a tomar banho vai ser o Thiago, que ele tá cheio de sangue, ele vai sujar toda a porra da toalha. Não, mas eu vou lavar primeiro. Não, Thiago, eu que estou na minha casa, serei o primeiro a tomar banho, rapaziada. Eu não me Depois do importo nem Thiago. um pouquinho em ser o último. Em Tá, ceder você chega. Quando você vai secar, você percebe que não tem toalha pra você. Você tem uma toalha que tá com muito sangue e tem outras duas que estão mais moderadas. Uma da esquerda e outra da direita. Qual você pega? Eu recomendo usar a minha, porque a do Alex tem leptospirose. Verdade. Eu uso a da Elizabeth. Você não sabe qual que é. Você quer gritar pra Eu perguntar? uso a que tem menos sangue. Tá, você usa que tem menos sangue? Só Tá. queria lembrar que a leptospirose era do cachorro dela. Se o Você- cachorro tinha leptospirose, ela tá fudida. Quando você tá secando, você cheira e você percebe aquele perfume que o Alex tinha usado. God damn it! Alex, eu te mato! Eu grito do banheiro. Vem então. Bichinho Todos vocês rustida. estão limpos. Todos estão com a mesma roupa? Eu mudei Sim. de roupa. Qual eu roupa prestei você a tá? roupa o pro meu Alex jaleco se na pediu. pia. Eu vou lavar meu jaleco na pia. Tá, que Eu roupa você quero tá usando lavar meu agora então, sobretudo. Alex? Quer dizer, que roupa ele tá usando agora, Thiago? Eu prestei uma camisa do ACDC pra ele. Você tem a camisa do CDC. Tá bom. Tem uma camisa do ACDC pra pra ele. Tá bom, eu tô sem Ok. meu casaco agora Tem também. uma camisa preta com sua logo do ACDC. E o Thiago tá usando o que agora? Tô usando outro colete. Você tá usando. É tipo a roupa do Cebolinha, você pegou uma igual. É, tipo Beleza. você bonita, exatamente. Perfeito. Roupa de trabalho de repórter. Meu Vermelho da jaleco Mônica. tá molhado, mas eu vou levar ele no ombro até ele secar. Tá. E o Daniel tá usando o quê? Mesma coisa? Eu pedi pra usar a máquina de lavar e secar. Pô, mas a gente não tem Então, A isso. máquina tá meio quebrada, tá? Só deixando claro. Ah, eu vou assim mesmo, vai, pelo Você vai amor com de as Deus. manchas de sangue? Eu Ok. tem um sobretudo, alguma coisa aí, Thiago, que eu possa pelo menos cobrir? Quer dar uma aqui o preparação casaco. aí pra ver o que você tem? Vou, bora. Vou dar uma preparação. Vou usar um ponto aqui pra não parecer que minha casa é toda arregaçada. Muito obrigado. Deve ter, né? Você guarda bastante coisa, né? Deve ter alguma coisinha aí. Tirei 6 no total. Tá, você vê que tem um sobretudo mais velho que era do seu pai. E tem um sobretudo que é seu e mais novo, só que é um pouco menor. Eu dou o meu pra ele. Ok. Nossa, serviu Vamos aqui, perfeitamente. esse Muito obrigado, Thiago. Ah, é nóis, meu querido. Se você tiver precisando aí, tamo aí. Aqui a gente tem bastante coisa. Só difícil só vai ser achar. Obrigado. Certo, todos vocês agora estão com Se peguem logo. com novas vestimentas. Você tem um sobretudo um pouco menor que você estava usando antes, Daniel, mas ele é todo preto, com alguns detalhes em vermelho. Vocês estão prontos agora para viajar. Ok, eu quero ir pro meu carro, porque a gente tem que meter o pé na estrada. Vocês querem pegar alguma coisa? Gente, eu não quero entrar nesse carro, ele tá todo Eu quero pegar meu acabou de tomar desodorante em banho. spray. Eu quero pegar uma latinha de desodorante em spray que eu tenho das 17 que eu guardo lá. Ok, você Não, pega. velho. Você vê qual é que tá menos pesada, a mais pesada, que tem mais coisa dentro. Todas estão mais ou menos pela metade. Algumas estão vazias, mas você pega uma que tá mais cheia, assim. Fechou. Ô, meu querido, se você não quiser entrar no meu carro... porque Deixa eu tá fazer uma sujo, pergunta. Não. Quem tem a chave do carro do Gonzalez? Acho que ainda tá com. Acho que é o Daniel. Por que a gente não pega o carro dele e vai no carro dele? Não! Não, Porque o carro do Gonzalez tá lá Não. na frente da escola. eu não Não tem vou o usar o mínimo de carro do respeito. meu brother morto. Tá bom. Eu dei ideia, vocês não querem. Por mim tá tudo bem. Tô bem, não vou Tá, ó, dececar eu o cara posso... assim. Eu posso pegar aquelas mantinhas de alumínio lá que a gente usa pra enrolar os corpos e botar em cima dos bancos do carro aqui, mas não vai ficar
agradável. Ah, mas tá de boa o carro. Só tem umas manchinhas aqui e ali, infelizmente, mas tá de boa. É, Nada quem é que vai ter que pagar pra limpar isso, né? A gente faz uma vaquinha, não tem problema. Eba, obrigada. Eu sou meio fodida, né? Eu trabalho na polícia, mano. Tudo bem. Ok, vocês todos estão dentro do carro agora. Você faz essas mantinhas? Ou você vai normal? Eu acho que a gente... É mais ou menos 1h30 da tarde, 2 horas agora. Deixa. Gente, esse carro manchado de sangue... E se a gente parar na Blitz mesmo? Ah, E menstruação. se todo mundo parar num fast food, a gente pedir bastante comida com ketchup... E as pessoas vão achar que é ketchup. Mas não come, porque alguém vai passar mal na investigação. Vai gorfar esse McDonald's aí. Alex, faz Não mais um precisa comer, atletismo então. pra mim, por favor. Só deixa os sachês Oi? aí pra dizer que Faz é mais pra um usar como atletismo pra mim. desculpa. Se bem que seria uma descansada boa no carro, então deixa quieto. Se não Tá, tivesse eu descansado. quero deixar esse meu jaleco no porta-mala e pegar um limpo. Ver se tem outro limpo com preparação, por favor. 5. Tem. Você Você pega, tá o- muito preparado hoje. você pega o gente. único outro que você tem. Ah, pelo amor de Deus, ô, com quem vocês acham que vocês estão falando? Tá limpo aqui, ó. Puta, não, eu vou botar esse aqui que tá manchado de sangue no lixo, na real. Eu amasso ele e boto numa lata de lixo da rua ali. Você quer deixar aqui? Eu lavo pra você, minha querida? Sua máquina tá quebrada, não... A gente dá um jeito, ela tá meio quebrada, porque dá umas inundadas aqui no chão, sabe? Mas depois a gente passa o rodo. Não, agora a gente já tá... A gente Mas já eu tá te no falei carro que você já. podia usar, cara. Só tá meio quebrado. Não foi que tava quebrado. Tá meio quebrado. Sabe uma parte dela? Ela lava. Mas lava, sabe? Ah, entendi. Ela lava. Tá de ciúminho, é, Daniel? Não, agora que a gente já desceu no carro já, eu vou jogar no lixo mesmo, porque eu não quero evidência de sangue no carro. E eu acho que se vocês têm alguma coisa manchada de sangue, seria uma boa ideia a gente botar fora também. Rapaziada. Ok. Pô, se pega. Feito tudo isso, vocês estão prontos pra ir? Querem passar no fast food pra pegar os sachês de ketchup? Ô, tô querendo bater o rango, velho. Tô com saudade tô daquela com fome lasanha que eu não também. comi. Já passou do meio-dia, né? É 1 e pouco, 1h30. A gente não almoçou. Tá, eu vou Vamos dar uma passar pro meu passadinha num fast food aí, o que tiver aberto. Ok, vocês chegam o primeiro que vocês encontram é um Taco Bell. Vocês passam no Taco Bell. Gostoso. E fazem os pedidos de vocês. Aproveitando que os personagens estão comendo, vamos dar uma pequena pausa rápida também, de uns 2, 3 minutinhos. Ir no banheiro, pegar uma água. E aí que a gente volta, continuando a nossa ordem paranormal. Okidoki. Perfeito. Vamos nessa. Voltamos em breve. Vamos lá.